Sejam bem-vindos a mais um Crônica Carioca, voltando, né, das cinzas depois de vários meses sem episódio. Mas como eu já expliquei para vocês, a gente faz por temporadas, né, até para não ficar muito cansativo também e para ter uma dinâmica melhor com os outros vídeos. Hoje o nosso convidado especial é realmente especial, porque ele vai falar sobre um personagem aqui que foi extremamente importante para o Rio, não só para o turismo, mas também para o entretenimento, para hotelaria, né? E não só também no Rio, mas também em Petrópolis. Mas antes da gente começar esse papo, inscreva-se aqui no canal, siga a gente lá no Instagram também, @Rio com Gregório, @GM Turismo Histórico. Aqui na tela estão as nossas próximas atividades também, né? Que a gente tem fora do canal. Semana que vem, provavelmente, Clóvis volta aqui para a gente falar sobre o próximo passeio dos Gimli, né? Da família Gimli. Então fiquem atentos. Mas a gente já tem Petrópolis, tem o Tour da Bossa Nova, que acontece agora esse fim de semana, e tem também o dos Casarões, né? Onde nós vamos passar pela casa do Rui Barbosa, Benjamin Constant e da Eva Clabin. Então já está tudo aqui na descrição, caso vocês tenham interesse. Então, bom, hoje o meu convidado, ele é um dos autores do livro O Rei da Roleta, que eu já citei, inclusive, em um vídeo aqui do canal, foi escrito por João Perdigão, e quem está aqui é o Euler Corradi. Exato. Prazer. Obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é todo meu. E o Euler, eu estava comentando com você, né, que Sim. a primeira vez que eu fiquei sabendo do livro foi porque eu fui lá no Quintandinho, numa das minhas idas, e aí fiquei com aquilo na cabeça de pesquisar sobre o Joaquim Rola. Nós temos uma história parecida, um É, encantamento parecido. exato. Só que eu parava muito nas primeiras páginas ali do Google, e aí, acho que numa segunda ou terceira vez que eu fui, e que eu fiz aquela volta lá Sim. dentro mesmo, aí eu falei, não, agora eu vou pesquisar direito, agora eu vou achar. E aí que eu esbarrei com o livro. Uhum. E aí li o livro, né, que infelizmente só teve uma edição até o momento, Até o momento. mas teremos uma segunda aí. Uhum. Então vocês encontram, né, quem tiver pressa e não quiser esperar a segunda edição, ainda encontra aí em sebos, né, na internet Isso, e tal. isso. Mas é um livro muito bom. E aí eu cheguei até o livro, depois a Carol, né, que já veio aqui também no canal, do Petrópolis Sob Lentes, Fez o ela fez esse contato. contato. Exato. É. É. E aí, eu queria saber, assim, né, claro, você já me contou, mas como é que a gente chega, né, até o Joaquim Rola? Essa sua jornada, o Joaquim Rola, para quem não sabe, né, porque a gente já começou aqui contando como se já todo mundo fosse de casa. Para quem não sabe, Joaquim Rola foi quem construiu o Quitandinha lá em Petrópolis. Antes disso, ele foi responsável pelo cassino da Urca também. Fez Exato. várias outras coisas, né? Os Sim. cassinos lá de Araxá, né? E várias outras partes também. Araxá, ele era concessionário lá, né? Concessionário. Araxá, Pampulha. Pampulha. É, Pampulha também. também. Ai, Ele teve caramba. um também em Teresópolis, o Higino. E antes do Quitandinha mesmo, em Petrópolis, ele teve um que era o do Country Club, que era do Ah, Petropolitano. Ele tá. teve um lá. Bom, a minha É. história com ele começou exatamente como a sua, como um encantamento pelo Quitandinho. Fui lá, eu tinha 12, 13 anos e falei, gente, quem que é o doido que constrói um negócio desse tamanho? E eu, inocente, imaginei que aquilo fosse uma casa. Falei, não, que família é essa que mora numa casa desse tamanho? Aí depois fui entender o que que era e sempre muito curioso, assim, de saber quem que era, procurar, informar. E depois, quando eu cresci, com a possibilidade de pesquisar na internet, eu comecei todo dia a digitar ali Joaquim Rola. E eu sou de Belo Horizonte e Uhum. tinha a Casa Rola em Belo Horizonte, que era uma casa muito grande de tecido, que começou inclusive com o Joaquim e o irmão dele, o João, Uhum. chamava Mundo das Meias. E eu lembro de ter ligado para lá. E eu fui atendido, muito bem atendido, pelo sobrinho do Joaquim, que me contou um pouco da história. Ah, E tá. depois, com a internet, eu continuei pesquisando. Até um dia que eu também, parecido com você, nós temos uma história bem parecida em todos, assim, aspectos que envolvem a história do Joaquim. Eu digitei e finalmente apareceu o rosto. Finalmente eu vi o rosto do doido que construiu aquele monumento lá em Petrópolis. E tinha um linkzinho pequenininho. Eu cliquei no link e apareceu o direcionamento para o perfil do João, que é Uhum. um sobrinho bisneto do Joaquim. E eu mandei uma mensagem para ele, falei, como é que você conseguiu a foto desse cara? Né? Eu gosto muito da história dele, e cada vez que eu procuro informação eu fico mais de boca aberta, É. porque não era só, você comentou agora de Araxá, então não era só o Quitandinha, aí qual que era o cassino mais famoso do Brasil, da Orchid, quem que era? Era do Joaquim.
Aí uma vez minha mãe falou, mas tem um tão grande quanto o Quitandinha. Eu falei, qual que é? O de Araxá. Aí eu falei, pois, será que os donos eram amigos? Não, não eram amigos, porque o dono, o concessionário, também era Joaquim. Eu falei, pô, esse cara tá em todas. Quem que é esse cara? Ele tá em todo lugar, nos maiores empreendimentos. O edifício JK em Belo Horizonte, que é um maior até hoje, um colosso. Aí comentaram comigo, não, foi o Joaquim que fez. Eu falei, por que isso? O Banco Mercantil do Brasil, Joaquim Ola. Então começou dessa parte assim, de querer saber quem que era pelos empreendimentos dele, Aham. exatamente. Aí E conheci o João. Aí o João, a gente acabou batendo um papo e que o João já sabia também de algumas coisas, né? Que também já. o João Ou, tinha uma curiosidade, principalmente por causa do pai dele, que também era muito curioso. E a gente combinou de encontrar, que o pai era sobrinho neto. e sobrinho neto. Então eu até tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes. Depois ele veio a falecer. E quando a gente combinou de encontrar, a gente falou, pô, vamos, né, juntar força aí, vamos ver o que, que a gente consegue apurar dele, porque é uma história que se perde, É, mas você tem ali a Urca, o Quitandinha, que sempre vão ficar presentes sim, e você não vai ter história para contar de quem foi, o que, que ele fez. sim, sim. E começamos, assim. E o fato do João também, né, tá na pesquisa ajudou muito, facilitou muito, foi muito bom para ter contato com a família. E o João é uma pessoa muito articulado, foi uma parceria boa. Ele é Rendeu frutos. jornalista, não é? Ele é jornalista, inclusive depois lançou uma outra biografia do Guinhar e lançou um Ah, livro também sobre o viaduto Santa Teresa lá em Belo Horizonte. que O João legal. acabou seguindo assim Aham, essa parte de escritor, né? sim, A que minha legal. aventura foi de filho único É. só, foi só, E aí, você falou que foram o quê? 7 anos, né, de pesquisa? foram 7 anos pesquisando e um ano escrevendo. Escrevendo. Nesse Caramba. período muito bom, assim, falamos com o Niemeyer na época, teve uma turma que colaborou bastante. Você falou com o Niemeyer? Conversamos com ele, porque Caramba. ele teve alguns projetos, mas não gostava, ele não gostava do Joaquim não, tá? Ah, Eles, é? eles saíram no tapa, tá? Eles saíram no tapa, Nossa. igual nós estamos aqui, Joaquim voou Que no isso? Niemeyer e teve por causa do JK, problemas no JK. É, o Mas JK, pra quem não sabe, é aquele edifício enorme que tem em Belo Horizonte, na né? Praça Raul Que Soares, inclusive teve um podcast recente do Chico Felice, eu acho. ele tá Acho que é o muito. Chico Felice, né? Que falava de uma síndica que tinha lá, a Exatamente, maluca e tal. exatamente. Ele está Que, muito tá. em voga agora no momento por causa É, disso, por causa por desse causa dessa. podcast, né? Isso. Exatamente. Mas é Tá. um prédio muito bonito, interessante. O Isso, projeto é um original projeto dele era modernista, né? muito legal, com cinema, É. uma área toda de lazer. Uhum. Era para ser uma frase que foi dita pelo Joaquim com relação ao edifício JK, era assim: eu vou mudar o eixo de Belo Horizonte. E de fato, né, você ia ter ali a parte de administração da cidade, você ia ter um hotel dentro do JK. A gente chegou a conversar um pouco tempo atrás do Martinelli, igual Ah, no sim. Martinelli tinha um hotel lá dentro. No JK também teria um hotel. Mas, por causa da inflação na época, o Joaquim não conseguiu terminar. Ele até Ah, tentou tá. aumentar, porque vende-se parcelado e chegou no momento em que as parcelas dobravam de valor e quem comprou não estava conseguindo Ah, acompanhar. Então o projeto chegou a parar um tempo. Mas o edifício JK foi um dos empreendimentos dele, assim, caramba. E o Joaquim, ele é mineiro também, mineiro. né? Ali do norte, né? Mais pro norte. Pertinho, pertinho do Perto de onde Sé. eu nasci, é. Exato. É, Bem perto de onde eu nasci. ali Dom Silvério, São Domingos do Prata, Isso, São não tá, Domingos do não tá Prata. longe de BH. Ele É. é da região, família Rola. Porque ele pega o início, né, do século XX. Ele sim, ele Tá. sim. O Porque os pai, pais é que já vinham de antes, que tinham um é, negócio de fazendas, o tio tinha umas é, fazendas de café. a referência mesmo, a ligação dele sempre foi o tio. Eles tinham uma facilidade muito grande Aham. de. Eu lembro que entrevistando uma sobrinha do tio, acho que foi uma sobrinha do tio, ela falou, eles não precisavam nem conversar, eles se entendiam olhando Sim. assim. Aham. E eu acho que ele pegou isso muito do tio dele, que era muito empreendedor. A fazenda que o tio dele tinha produzia de tudo. O Joaquim Uhum. depois chegou a ser tropeiro da fazenda. Então, eu acho que não vou dizer essa veia, porque ele já era, assim, Uhum. bem. Tanto é que o apelido dele era Prontinho. Ele já era um menino alto, inquieto Sim. de fazer as coisas. Tem uma história que ele conta numa entrevista que ele deu, que ele já queria ter o dinheiro dele desde pequeno.
Então, se aparecia alguém precisando fazer mudança de casa, ele ia lá e ajudava. Mas é como ele não podia chegar com dinheiro em casa e falar que não, o pai dele era dono de um cartório. Como ele não ia aparecer com dinheiro, estou ajudando a mudança, a carregar móvel, ele ajudava, escondia a moeda, esperava a moeda enferrujar e depois chegava em casa, o que que eu achei na rua e tudo, e tal. Que isso. Ele já era bem malandrinho, assim, bem visionário, né? Malandrinho no É, sentido sim, da sim. bom da palavra. Mas ele nunca negou serviço. Tem uma história muito legal dele do Rio Piracicaba, que o tio dele tinha foi uma das primeiras pessoas a ter rádio na região, e ele tinha escutado que o café tinha tido uma alta muito grande, e ele falou, bom, já sei, o fulano lá da fazenda tal, ele tá com muito café. E ele atravessou um rio, segurando no rabo da mula, para poder chegar do outro lado, comprar o café, para depois poder vender. Então, assim, ele não perdia oportunidade, né? Acho que Sim. ele tem uma história bem legal. E aí, como tropeiro, é que ele começou a ter contato também com essa coisa do jogo, né? Que ele apostava, né? Tinha a turma do carteado, né? Quando você está Aham. fazendo uma viagem, você vai fazer ali uma, duas, três paradas, aí à noite o pessoal encontra, faz uma fogueira, bate papo e É. jogava. É, porque tropeiro, né? Eu já citei em alguns vídeos, mas era naquela fase onde você não tinha ainda estradas, e aí Uhum, você tinha que fazer tudo de mula, né? Então você tinha uma exato, tropa de mulas, e exato. a pessoa era responsável por carregar, né? O que mais carregava era seco, né? Era Tem um pouquinho de tudo. Tem até ouro, já carregavam ouro, prata no passado, né? vinho, Vinho, de verdade. tudo. Grãos, né? Exatamente, Café. o que cada fazenda produzisse ali, eles faziam um negócio, É. trocava, vendia. E eram distâncias longas, né? Tu tinha que acampar, tinha que dormir ali e tal. Exatamente. E aí E, nessas eles apostavam entre si, né? Qualquer coisa. Isso. O Joaquim, numa dessas, apostou a carga dele e perdeu, né? E voltou com o rabinho entre as pernas lá para dizer pro tio dele, ó, Perdi tudo. perdi sua carga toda, perdi tudo. Teve um momento que a gente sabe que eles ficaram meio abalados assim, e o Joaquim, como eu disse, não parava. Há uma forma que ele viu de se reerguer, tanto financeiramente quanto, né, para o tio, Uhum. para compensar ali. Ele, nesse momento, ele começou a vender boi, só que ele não vendia o boi inteiro. Ele saía pela cidade falando, ó, você quer um pedaço no boi? Eu vou abater ele. E quando ele vendia o boi inteiro, aí sim ele abatia e já saía entregando. Ah, tá. Então É, ele, porque também era um período sem refrigeração, né? Ou com refrigeração bem limitada, né? exatamente. Gelo, essas coisas assim, né? E ele fazia o trabalho todo sozinho, né? Ah, tá. Se, É. isso assim, nesse período para se recuperar, né? Do Aham. tombo que ele tomou. É. Aí depois disso é que ele vai trabalhar com o tio já na política, ou a coisa das estradas veio antes É, convivendo com o tio, né? Ele ficou mais perto do. da O tio política? exatamente. O tio já era muito bem relacionado, principalmente com a família Bernardes, que depois vai originar a aproximação no Cassino da Urca. Uhum. Porque o Cristiano Bernardes, o Cristiano de Freitas Vargas, o Cristiano Evaristo, eles são irmãos. Aham. O Cristiano casado com a filha do Arthur Bernardes, ele que vai aproximar o Joaquim do Evaristo. Ah, tá. É ele que o Evaristo que depois vai ser sócio na Urca. O tio dele já era muito próximo da família do Bernardes. E é nesse momento que ele acaba se envolvendo com a política, com o PRM, chega a ser preso. É nesse momento. E construindo estradas também. Aí ganha uma licitação para fazer uma estrada na região ali de Nova Era. Ah, que Ele é onde fez. eu nasci. Exato, exato. Não só estradas, se eu não me engano, aqui de cabeça, foram duas. Ele fez duas É. estradas de rodoviárias e fez um trecho também da estrada de ferro Vitória Minas. Foram três empreendimentos ali que ele fez. Que no livro eu lembro que tem uma passagem que fala que ele chega a trabalhar com alguns políticos, que é onde ele tem contato. Não trabalhar assim em gabinete, né? Mas É, trabalhar com políticos, fazendo obras ali, desempenhando algumas coisas. sempre teve ligado. O empresário, quando ele é grande, ele não tá longe da politicagem. É. Até porque Ainda mais naquela época que exatamente. não tinha o dinheiro de fora, né? Não tinha muito dinheiro É, internacional, então você uhum, tinha que contar muito com os bancos nacionais. exatamente. Então, é nesse momento, assim, que a aproximação começa, né? Aham. Dele com os Bernardes e patrocinando. Você vê que na Revolução de 30 ele já fez um batalhão só para ele, né? É.
que era o Batalhão Tiradentes. Então, a ligação dele era muito nesse sentido, assim. Que Não, aí foi a época que ele tinha um jornal também, não era? Ou foi ele depois? em 29, para apoiar o governo, ele cria um jornal que chama Folha da Noite Mineira. Isso, foi da Que, Noite Mineira, que depois teve que isso, trocar de nome. isso, era Folha da Noite, depois ele foi obrigado a botar o Mineira, porque já tinha o É. Folha da Noite, já existia. Esse jornal depois chegou a ser incendiado no Ah, é meio. verdade. Chegou a ser incendiado e ele até que recebeu a indenização depois, 10 anos depois. Mas assim, a colaboração com ele política era sempre nesses moldes, não era Sim. trabalhando diretamente É, ou com sendo política. ou sendo candidato, alguma Aham. coisa assim. Sim, sim. Ele teve envolvido nesse período. E não era algo que ele gostava, não. Quando o jogo foi proibido, chegaram a cogitar ele de lançar ele para prefeito de Petrópolis, Não ele não quis. quis, não. Ah, Tem uma matéria, um jantar que fizeram para ele, né, para aham. convidar e tudo, e ele Não quis. não Ah. tinha interesse, não. E aí, como é que ele veio parar aqui no Rio, se associando ao Cassino da Urca? Ué, no Rio ele veio quando ficou sem clima para ele, né? Já existia uma paquera que aconteceu antes, porque na época que ele construiu a estrada, ele já tinha que vir Uhum. para o Rio. Que o Distrito Federal era aqui. Exatamente. E nisso, em 29, Aham. ele conheceu a Zoraida, que viria a ser a segunda esposa dele, mas ele já estava casado, ele já tinha casado em 27, já tinha um filho, e não separou e conheceu a Zoraida em 29, então ele já frequentava o Rio. Em 30 ele vem em definitivo, que é quando queimam o jornal dele, ele fica sem ambiente também em Belo Horizonte, e eu acho que também que Belo Horizonte ia ficar muito pequeno para ele. Uhum. Era um camarada É, dinâmico, as coisas aconteceram era no Rio, todo mundo queria vir era para o Rio. sim. E quando ele vem para o Rio, ele se associa. Eu lembro que ele se torna sócio do jornal A Batalha, que já era também um parceiro dele de sucursal em Belo Horizonte, na Folha, no jornal dele que ele tinha. E Que eles compravam artigos, né? Um também, jornal vendia artigo pro outro, assim, pra exatamente, você ter o que isso. compor, né, o jornal. Ou até publicava a matéria de outro, elogiando. Ah, tá. Quando sai o jornal dele, existe algumas notas assim, saiu em Belo Horizonte, o jornal Ah, que do legal. parceiro, Joaquim Rola, então aí eles divulgavam. E aí, em 1930, ele vem, já porque tinha a Zoraida aqui e porque não tinha ambiente para ele em Belo Horizonte. Uhum. Mas inicialmente nada a ver com Com cassino, cassino até nem nada. porque nem estava legalizado, nem Sim, isso só viria a acontecer só com Getúlio, né? Depois que o em Getúlio... 33 aconteceria. Ele vem, não compra uma casa, ele fica morando no Copacabana, sócio desse jornal e É. emprestando dinheiro. Ele vira um agiota ali, porque ele estava com o bolso cheio mesmo. E eu achei até uma reportagem há pouco tempo, que é algo que a gente quer incluir na segunda edição, em que ele tomou um golpe nessa de emprestar o dinheiro. Então eu Ah, empresto para você 5 mil, você pega e na frente dos 5 você coloca 20, aí vira 25, ah, e você vai lá no Joaquim Olho e fala, me empresta 25. Aí ele te empresta 23 para ganhar 2 em cima de você, e depois, quando o cheque vencer, quando ele vier cobrar de mim, eu vou falar, ué, mas peraí, 25? É 5 esse cheque, entendeu? E tá. aí, e no final das contas, eu tive que pagar os 25 mesmo. Eu tive que pagar os Ah, 25. Então, eu ainda dancei. E aí tem essa matéria nessa reportagem, que é uma que a gente tem que. E eu tinha uma curiosidade do que ele fazia aqui, porque você não tinha muita informação, né? Do que ele uhum. está fazendo. E de fato, começou assim. Emprestava dinheiro aqui no Rio. Até poder E ver uma oportunidade no Cassino da Urca. O Cristiano, ele era casado com a filha do Arthur Bernardes. ah, E o tá. Cristiano é irmão do Evaristo. O Evaristo Ah, é concunhado do dono da Urca, que viria a ser o dono, não o Otávio, sim. mas o Sávio Gama. Uhum. E por causa dessa proximidade é que ele consegue chegar na Urca, né? De ter Sim. contato com os donos. Mas morando ali no Copacabana, ele já frequentava, quando legalizado, o Cassino do Copacabana, a Urca, mas a oportunidade veio juntando essas duas coisas que eu te contei. O fato Uhum. dele emprestar o dinheiro
E essa foi uma das versões que a gente ouviu, na verdade, a gente ouviu 3, e hoje em dia, e na primeira, no livro, a gente colocou uma que hoje eu vejo que não seria daquele jeito, mas parecido sim, que é o fato de provavelmente o Evaristo estar endividado. Ah, tá. E depois tive a oportunidade de conversar com pessoas da família e parece que o Evaristo sempre andou ali na corda bamba. Uhum. Entanto que uma das condições que teve, que o Sávio colocou para poder vender o cassino para o Joaquim, é que ele ficasse com o Evaristo para ele. Ó, você leva o cassino, mas leva o Evaristo também. Isso tem na Ah, biografia do sim, Sávio, escrito pela Cecília. que Agradecer a legal. Cecília, que foi super simpática. Ela me mandou um livro de presente. Agradeço demais e a gente ainda ficou de encontrar. Então, assim, ela que contou essa história, ela é da família. Então, eu falei, opa, isso faz sentido. Aí sim ele entrar na sociedade. Ele perceber que o cassino era algo rentável e ver que todo mundo que estava querendo se desfazer. Que eram 3 sócios, que era o Sávio, o Evaristo e o Fernandes, que viviam em briga, em pé de guerra, os 3. E tanto é que durou, o quê? 1 ano a administração dos 3 até o Joaquim entrar comprando. Que ele também, ele não pegou o Cassino da Oca assim, do jeito que a gente já vê Não, depois, né? não, não, não. Era um negócio meio, até meio mambembe, né? Se for É, comparar. tava bem, bem cru, bem no começo, sem É, potencial. E não tinha ele, aquelas apresentações. não tinha. Até a criação mesmo do Plauco depois que vem ser uma referência com uma coisa maravilhosa. Na Que era internet você um acha. elevador, não é? Eu Na já internet vi. você acha um vídeo fantástico Tem. e longo, Uhum. porque eu costumava ver um videozinho pequenininho, que eu acho que é o que todo Não. mundo vê, É, do espelhamento ali fechando e o é. palco encolhendo, não, mas você consegue ver uma apresentação bem maior do Cassino da Urca, eu nem sabia que Sim. existia esse vídeo. E isso foi ideia do Joaquim, depois colocou ar-condicionado lá, É, isso foi impressionante, né? começou a trazer artistas de fora, tudo ideia dele. E ele, o Luiz de Barros também, que foi um cenógrafo que ele contratou, que teve uma ideia na época que foi, eu lembro que na reportagem falava assim, que era o verdadeiro baile 20 mil léguas submarina era na Urca, ou seja, algo que todo mundo começou a copiar. Que eles Ah, transformaram a Urca como se fosse num aquário, assim, com efeitos de água, de caramba. decoração. Aham. Então, a ideia era dele. E ele comentava, do que eu via, é o seguinte, era colocar a pessoa certa para fazer o trabalho que ele não entendia. Eu não entendi de tudo, né? Eu não entendo de Uhum. tudo. Então vamos pegar quem é o melhor. O Joaquim tinha essa É. capacidade. Não, e era uma megalomania, né? Porque eram tudo Todo. muito, era tudo Leonino, né? muito grandioso. Ah, Leonino, é. ele, Era ele tudo muito caprichou. É. grandioso ali, tanto que o próprio a pessoa que descobriu a Carmen Miranda, ele era um produtor da Broadway, Uhum, que veio pra cá pra ver como é que as coisas estavam sim. aconteciam, né? Eu acho que de tudo que ele fez bem feito. E se não foi bem feito, era querendo ser Sim, o melhor ou é, ser a referência. isso. Tanto do jornal. O jornal é interessante que o Joaquim, além de ter feito algo que na época pareceu muito bom do jornal, ele tinha essa parte de viabilizar, que eu lembro que existe esse jornal, o primeiro que ele fez, lá em 1929, no arquivo da Federal em Belo Horizonte, da UFMG, e tem uma nota dele pedindo desculpa que ele não conseguiu divulgar todos os anunciantes no jornal. Ou seja, ele Ah, já tinha vendido tanto espaço no jornal que não deu para tirar todos. ah, Então, que tá. na segunda edição ele colocaria os outros anunciantes. Então, eu acho que ele se preocupava com isso. Se Sim. refletiu depois na Urca, de fazer da Urca a referência de cassino e virou mesmo. Depois Depois teve no o de Icaraí? o Icaraí. O Icaraí é legal pelo seguinte: o concessionário do cassino de Copacabana era o Luiz Alves de Castro, que era o capitão Uhum. Lulu, que veio do Sul, que era dono do Clube dos Caçadores, que também era um cassino, referência, veio na mesma condição do Joaquim, depois de 30, depois da Revolução, Uhum. e ficou no Rio. E como já era a área que ele estava envolvido, ele Sim. acabou arrendando o Copacabana. Os dois tinham um concorrente que tinha chegado ali depois, em 34, que era o Luiz Alves de Castro. Oh, perdão, o Alberto Quattrini Bianchi, que era um paulista. Esse sim, antes do Joaquim, tinha tido o Cassino Farroupilha, Cassino Pompeia, o Cassino La Plage. Esse estava envolvido com o cassino desde sempre.
E os dois unem força, eles criam a empresa Cassinos Reunidos, 50% para cada um, para comprar o Icaraí. E eles compram de quem? Do Bianchi. Ah, Quem estava construindo o Icaraí lá Niterói. em Niterói era o Bianchi. Ele que ganhou a concessão. E eu fiquei sem entender como que eles conseguiram tomar isso dele. E que ponto. Era outra coisa que não sabia. É algo que a gente também quer corrigir para a segunda edição. Porque era assim, você procura as informações, não achava. E quando foi? Agora. Engraçado que essa pesquisa ela se divide em dois momentos. 20 anos atrás, quando eu procurei com o João, as informações que a gente está achando agora são informações que eu nem imaginei que elas pudessem existir. Ó, 20 anos atrás, tenho até que marcar isso, que agora eu já vou confundir dois pensamentos. 20 anos atrás, quando a gente entrevistou a primeira. Olha que sorte nós tivemos. Nós pudemos entrevistar as 3 esposas dele. Uma com 96 anos, outra com 94 e a outra com 85, eu acho. A primeira também, vocês conseguiram falar? Conseguimos falar com a primeira. Super gente boa, simpaticíssima, Dona Odete. O João, então, virou amigo dela, assim, de ir tomar café com ela. Toda metódica, você pegou na xícara aqui, não colocou de volta no lugar, você pegou no pão, esse pão que você pegou não quero mais. Ela toda Howard Hughes, assim, de micróbios e tal. Toque, mas, né? Tipo, exata, um toque, total, mas super legal. Eu tive com ela 2 ou 3 vezes, mas o João virou amigo dela, assim, de frequentar. Ela comentou com a gente que o Rubens, filho dela com o Joaquim, que o Joaquim não participou da criação dele até os 13 anos de idade, o Joaquim, né, sumiu, foi para o Rio e ficou ela e o filho para trás, o Rubens. Que num determinado momento o Rubens perguntava quem era o pai, e eu imagino que um dia ela deve ter falado que para de perguntar, não quero saber, não vem com esse assunto para cima de mim. Ele abandonou, vamos dizer, ele abandonou a gente. Sim. Teve uma pessoa, isso ela contando pra gente. Porque um dia ele veio falar comigo que trouxe a revista para mim e falou: esse daqui que é meu pai, mãe? E fulano veio falar que esse daqui é meu pai. E a reportagem era uma foto de aniversário do segundo filho, Rovel, segundo filho do Joaquim, comemorando o aniversário, e alguém mostrou: esse daqui que é seu pai, viu? Esse daqui que é seu pai. Caramba. Aí ela, como se diz, é esse aqui mesmo. E disse que ele virou e perguntou: eu posso pedir uma bicicleta para ele? E tudo. Eu lembro disso no livro. E isso assim, quando eu escutei isso da bicicleta 20 anos atrás, eu procurei essa reportagem e nunca achei. Eu fui achar agora, ano passado. Agora que essa reportagem apareceu. As coisas demoram, né? Os arquivos demoram a digitalizar. E na época ela falou que essa reportagem, eu lembro que eu perguntei pra Dona Odete se ela lembrava onde que estava essa reportagem, ela falou da revista Eu Sei Tudo. E eu fiquei muito focado nesse Eu Sei Tudo. E na verdade está na revista Vida Doméstica. Aí eu falei, poxa, então é verdade mesmo, foi desse jeito. Caramba. Pesado, né? É muito. Pesado pro filho e tudo. E não sei como se deu a aproximação depois disso, mas eles, né, depois eles chegaram a se conhecer, exato, reconhecer, né? Exatamente. Ele saiu, ele era bebê ainda, não era uma coisa assim, pequenininho? Esse casamento, do primeiro casamento, você falou da primeira esposa que a gente conheceu, ela comentou assim, que eles nunca brigaram, mas assim, ele estava em obra, foi a época que ele estava fazendo construção de estrada, então ele não parava muito também. E depois, mudando para o Rio, inclusive a iniciativa de separar foi dela. Em 1932 que ela pediu a separação dele. Tá. Então, e a maneira que ele se defendeu da separação também foi até bem pesada, assim, levando em consideração que ela não traiu ele, que ela só queria separar de alguém que no momento não estava mais dentro de casa, não dava atenção para ela. Ela não pediu nada, ela não quis nada dele. E assim, os argumentos foram bem fortes da parte dele com relação à separação. Mas é que ele era num tempo também muito machista, né? O jeito problemático. O jeito também, né? As coisas não se resolviam ou com a cabeça de hoje, né? Exatamente. E aí, nisso, ele já estava no Rio e já tinha conhecido a Zoraida. Nós tivemos a oportunidade de conversar com a Zoraida. Foi uma conversa bem mais difícil, delicada, por toda a história deles. Eu não sei se ela não queria entrar nos pormenores ali de como conheceu ele, porque ela estava noiva. Ela era noiva. Outra coisa, ela era noiva, mas a gente não sabia de quem. Fui descobrir agora o nome do noivo dela, e procurando e tal, achei umas... Isso depois, assim, ele seguiu a vida dele, eles separaram e tudo. Ele roubando uma loja de joias,
Deixa eu ler. Hernani Saldanha Gama. Hernani Saldanha Gama. Ah, Aí você acha algumas notas assim. E o Joaquim cara. casado. E Uhum. depois eles também tiveram um filho, o Rovel, que teve uma vida muito. Você imagina, filho do Complicada, né? Joaquim, você imagina que poderia ser uma vida muito boa, muito tranquila, e não foi nada disso. Foi uma vida muito difícil. O Rovel, para mim, sempre foi um mistério. Quando a gente fez a primeira pesquisa, não era o meu foco era o empreendedorismo. Quem é Joaquim empreendedor? O João focava muito nessa parte política e Pessoal também. de artista, né? Ah, tá. Gostava muito. Aham. Então, assim, tanto o Rovel quanto as meninas também do terceiro casamento, não era algo que a gente queria aprofundar muito. Queria aprofundar, mas dentro do que viesse de Sim. informação. Uhum. Mas o Rovel, ele foi ganhando um mistério na história, porque falava que ele era surtado, que ele era doido, que ele escutava a voz, da pessoa Esquizofrênico? esquizofrênico. Ah, E eu, por algum motivo, de um ano para cá, nessa segunda pesquisa, eu quis aprofundar nele. E o que eu vejo é o seguinte: me parece que não tinha nada disso. O que uhum. houve é que, com a separação dos pais, ele não aceitou, não ficou bem. O pai fora de casa, ele morando só com a mãe. O casamento acabou porque o Joaquim pegou a segunda esposa com outra mulher em casa e dali terminou o relacionamento. Então você imagina um menino que tinha 14 anos, 15 anos na época, casamento dos pais acabando, seu pai era o rei do jogo, já não é mais que o jogo está proibido, a sua mãe está se relacionando com outra mulher, seu pai não está mais presente em casa e um primo dele, que veio comentar depois comigo, que, assim, ele saía de casa pouco tempo depois da separação dos pais. Ficava 3 dias desaparecido, quando voltava, parecia bêbado. Isso adolescente. Isso é Caramba. adolescente. Então, daí, deve ter feito amizades muito ruins. E Uhum. o final da vida dele foi no Rio de Janeiro, num hotelzinho, quase uma portinha de prostíbulo. Morreu sozinho, de câncer de pulmão, Nó. sem a ajuda de ninguém. A mãe praticamente fugindo dele, porque ele deu muito trabalho. Tem uma Sim. história de que ele entrou na casa no apartamento, depois Dona Zoraida vendeu a casa dela em Petrópolis e comprou um apartamento no Rio, que ele entrou lá e roubou o que pôde para poder vender, né? Que Não isso. trabalhava, não... e acabou morrendo de uma maneira bem triste, assim. Então, eu não sabia o que que era. Imaginava um menino doido, mas não foi bem desse jeito, né? Sim. Talvez uma pessoa mais sensível que não soube lidar ali com os acontecimentos da época, Caramba. né? Aí. Mas ele teve o primeiro o cassino da Urca, e depois ele se associa com o Icaraí, que É. até tinha a balsa, né? Que levava. Que eu lembro de ver naquela série Dalva e Erivelton, Aham. do Erivelton Martins, né? O Progeneta. É Progeneta que fala? Não, Aí eles vão na barca. E o Fábio Assunção dá um grito: Isso. Viva o. Porque eles já falavam em acabar, né, com o É jogo. isso, isso. Exatamente, eu esqueci a palavra. Mas Eu exatamente, ele também, mas usava. Ele usava essa balsa, né, para fazer eles saíam de lá e ia pro Isso, os outro, né? artistas se apresentavam, né? Eles É, ficavam ali no círculo dos cassinos do Joaquim. é. E o É, caralho porque dentro estava da perto. legislação você não podia ter só o cassino, né? Você tinha que ter entretenimento, não sei o quê, tinha que ter várias outras Isso, coisas. exato. E aí, lógico que as coisas do Joaquim Roland eram enormes, né? Então Sim, a quantidade de músicos era muito grande exatamente. e ficavam se alternando, né? Então todos esses cantores que pegaram o samba canção, Quanto mais apresentasse, né, nos sim, é cassinos melhor, dele, né? melhor. E É, depois aí ele foi ter a gente falou aqui do Araxá, Pampulha, mas ainda ele chegou a fazer uma associação com o Walter Moreira Salles para fazer um que inclusive levou o nome de Cassino da Urca lá em Poços de Caldas. E Poços de Caldas ah, estava virando assim um burburinho, porque é uma área com muito dinheiro, uhum. ali perto de São Paulo. Bianchi estava lá presente com o cassino, o Palace. E, se eu não me engano, tinha mais 6 ou 7 na cidade. Então ele chegou nessa associação e com o nome, né? Com o Cassino da Urca de Poços de Caldas. Ah, eu já vi foto desse cassino. Ele existe, foi construído em 3 meses e funcionou há pouco tempo também. É, E eles tinham uma ideia, um projeto para fazer uma torre ali de hotel do lado que não deu tempo. Mas
todos esses artistas saíam da Urca ou iam para o Icaraí, depois faziam uma temporada na Pampulha, uma temporada no Araxá, e Caramba. circulavam tudo, uma temporada no Higino. É. E aí, depois, né, ele tinha. Porque uma coisa que cassinos, pelo menos, né, que a gente vê, assim, uma coisa que dá ainda mais dinheiro para um cassino é você ter um hotel. Né, para as pessoas morarem ali, morar entre aspas, né? É, Passarem uma estada ali, sim. né? Aham. E não tem muita noção de tempo, Uhum. né? Então você vai ficando ali virando noites dentro daquele cassino. Então É, ele tinha vontade de fazer um concorrente do Copacabana Palace, que também tinha um cassino, sim. né? E aí ele tentou fazer na Urca, né? Exato. Esse era um defeito que a Urca tinha, né? A Urca era só, É um aterro, né? a Urca era só cassino. Ela É. não tinha essa parte de hotel. Inicialmente ele cogitou. É porque começou como um hotel bem pequenininho, depois que foi Mas vendido. quando Já não começou como cabia, né? exato, começou É. como hotel, mas quando era hotel não era Não era cassino. cassino, né? Porque E não de- caberia Exato. E os depois, quando dois. fez a reforma, acabou com o hotel para virar cassino e na frente a E não parte dava de pra subir jogos. também, né? Porque a Exatamente. região dali não aguentava, né? Isso. Aí ele cogitou de fazer na Praia Vermelha. Parece que os Gimli barraram. Engraçado, a história dele sempre passa muito assim, disputando com os Gimli, o presente no Gimli, lá mesmo em Nova Era também, já tinha uma presença também. Ah, é? É. E os militares ali, eu acho que também não eram a Ah, favor tá. de fazer cassino. Tá. E ele Faz sentido. acabou surgindo a ideia, ou de alguma forma, de parar lá em Petrópolis. Petrópolis. E por causa de Gimli. É, o Clóvis chegou a citar isso. É, Que eles tinham vontade já de fazer alguma coisa ali. Tanto exatamente. que Tem. depois foram pra Teresópolis. Exatamente. E tem essa notícia de jornal anunciando já que Ah, as é? obras iam começar, já estava tudo Ah, certo e nunca saiu. E isso foi. ah. Olha, dessa matéria que eu tenho, deve ter levado 1 ano e meio mais ou menos para começar o. Então deve ser de 38, se eu não me engano, deve ser meio de 38, e em 40 ali o Joaquim já está começando a mexer a terra para poder fazer O o Quitandinho. quitandinho. Então ele já viu a oportunidade, já chegou primeiro. O Joaquim ele tinha uma facilidade muito grande com o Amaral Peixoto ali, de conseguir as coisas. As coisas caminhavam muito rápido ali. E eu acho que o próprio Getúlio, porque ele tem muita foto com a esposa dele, com a. Como Eu é que é não. o nome dela? Araci, né? Ou Araci era a A, filha? a Alzirinha é a filha, a Então é Darcy é a Darcy, filha. Darcy. Eu não. Porque eu lembro que ela fazia umas. Eu já vi várias matérias que ela fazia jantares Fazia. beneficentes. Sempre Ele teve sempre essa. cedeu, né, pra ela. Isso, essa contrapartida, né? Sempre Isso. colaborou em peça teatro, Juju e Balagandãs, sempre. Na campanha de aviação também, ele acabou cedendo, comprando, né? Três aviões na campanha do Chateau. E tinha essa parte do cassino, essa parte. Quando teve um É. terremoto também no Chile, ele também doou dinheiro. Ele foi patrono dos paraquedistas, ele fez uma doação Caramba. de paraquedas também. E sempre Porque teve. o que eu achei ali em Petrópolis também é que ele precisou de muita liberação, né, pra poder mexer em algumas vias. Ele mudou completamente a cidade, Porque né? não tinha ali, né? Ali era um terreno baldio. Uma Não, parte não fazenda, chegava ali, né? uma parte fazenda, e ele mexeu em tudo, né? Ali, se ali tivesse funcionado mais 10 anos, o jogo foi proibido em 46, se ali tivesse funcionado mais uns 10 anos, eu acho que era um lugar completamente diferente. É. Porque todo mundo pensa no Quitandinha só como a construção do hotel. Ah, ali era um hotel e tudo. Eu mesmo, quando fui lá a primeira vez, eu lembro do meu pai comentar comigo que o Joaquim teria feito aquilo e quando proibiu, acabou, assim, ele quebrou. Ah, você sabe que ele quebrou depois de Ah, fazer isso. tá. E na verdade a pessoa não sabe isso, é que além do hotel, tinham 2.000 lotes ali em volta. Ele tinha uma imobiliária, né? Isso, tinha a Companhia de Terrenos Quitandinha. Verdade. Que ele, inclusive, depois fez uma maquete para vender os terrenos aqui na Rio Branco, 311, que era Ah, onde era o escritório dele, mais o banco e tudo. E ele desapropriou um pedaço muito grande ali para vender. Agora você imagina, ele comprou aquilo como terreno de fazenda, para depois vender como provavelmente um dos terrenos mais caros do Brasil. Ou seja, só os terrenos já iam pagar uma parte imensa do Quitandinha. sim, E o Quitandinha, querendo ou não, ele era um hotel também. Um hotel com 80% de ocupação, ele se paga em 4, 5 anos. sim. Então, assim, era algo que tinha um retorno. Tanto é que ele conseguiu financiamento com 18 bancos. Nossa.
Ué, porque o pessoal realmente acreditou no projeto, né? E sem contar que era E- um período de guerra, né? Exato. Muita coisa ele não conseguia trazer, ele tinha que produzir aqui. É, isso teve. Tem 2 livros muito interessantes. Depois eu vou pesquisar, que fala sobre o Quitandinha, Ah, específico sobre o Quitandinha, que é do Mena Barreto sim, e do, excelente. do Borali. Aham. Pessoal muito legal. Agradecer a eles também. Tive a oportunidade de conversar com os dois, foram muito gentis. Os livros são muito bons, abordam e tem fotografias que eu não conhecia, que mostra assim, a história do Quitandinha por completo. E era algo que faltou tempo para maturar. E o Joaquim falava, eu fiz o Quitandinha, foi para americano. Era algo que teria sido, puxa vida, uma referência assim, no É, mundo eu de não, turismo, de diversão, eu é, acho. eu não sei se foi no seu livro ou se foi no do Rui Castro, que eu li que a própria Dorothy Draper, né, foi a decoradora lá que ele contratou, que trabalhava em Hollywood, e ela chegou a dizer que ela estranhava, ela falou, mas como que esse brasileiro fica me levando pro Ah, Brasil num período de guerra, pré-guerra, né, no período é. pré-guerra, É assim, da época no que avião é a época que a particular. capital do Brasil era Buenos Aires. Então Então, ninguém. O que tem lá? O ela não que sabia, tem ali? exato. Então É, eu acho que assustou mesmo essa divulgação, esse tamanho de empreendimento, né? é, Então é verdade. eu imagino que para a época foi uma revolução. É hoje, a gente vai lá e fica encantado, imagina na Sim, época. Para ela foi um susto ver daquele é. tamanho. Porque eu vi até um tempo desse, eu tava vendo um filme bem antigo, um musical do Fred Astaire, que tem uma cena que é como se fosse como se fosse uma Veneza, e aí, reparando bem, eu não sei se foi a Dorothy Draper que fez aquela decoração, mas parece muito com Quitandinha. Ah, As mas formas, mas a decoração dela é sempre muito parecida, assim. né, aquele É, Art Nouveau meio hollywoodiano. aquilo ali eu já reparei em Ah, alguns. Eu acho que eu não sei se foi em filme ou fotografia. Eu falei, isso é a cara dela. E depois, quando eu fui é, pesquisar, é o estilinho dela mesmo e tudo. é. E o pessoal do escritório dela também, né, foi muito simpático. Ah, você chegou a falar com eles? Cheguei, eles chegaram Que a mandar o legal. livro dela. A biografia eles Olha, que mandaram. legal. Eles chegaram a mandar a biografia dela lá 20 anos atrás. Bem, bem E ela bacana. cita o Quitandinha? Cita o Ah, que Quitandinha, legal. fala sobre ele. Foi, foi um susto para ela, né? Na época. Sim. Porque era muito dinheiro. A fundação do Quitandinha ali era. Aquilo ali podia funcionar até como um abrigo antibomba. E era, pô, assim, na É, época eu acho que tinha esse medo, essa sim, preocupação. sim. Porque como atrairia um público americano, né? Sim, Que era visado, muito visado. eles. Bom, eu já vi essa história também, né? Pelo tamanho das colunas, É. no meio da guerra, Sim, e claro. sem saber quem ia vencer. É. Então, Porque aqui mesmo em Copacabana, quando estavam. Porque essa época estavam construindo vários prédios, né? Ali o governo começou a sugerir que. Eu não sei se foi sugestão ou se começou a. é, Era obrigação. Que você tinha que ter uma parte embaixo que funcionaria como sim. um abrigo. Que hoje, né, acabou se tornando o estacionamento, né, dos carros. A maioria desses prédios, onde tem aquele estacionamento meio Em retangular, BH tem tem dois lá também, né? também, tem. Então. Isso. É da É época. da época. Isso. Tá, então ele constrói o Quitandinha. E o Quitandinha, quando ele abriu as portas, né, ele não estava totalmente pronto. Sim. Teve até uma pré-estreia, né, E que não deu certo. eu vou te falar que essa notícia eu fiquei sabendo por sua causa. Ah, é? Ou me falhou depois de quase 20 anos de pesquisa, eu não lembrava que tinha esse anúncio e depois o adiamento. Isso, Eu não lembrava. Mas ele queria acelerar, né? Vamos logo, porque eu tô Claro. gastando dinheiro aqui, o É. negócio tem que rodar sozinho. É a Mas é cara porque era dele. difícil de levar os insumos, né, os alimentos daqui pra lá. Tu- Ele ele- não mas, tava conseguindo. isso pode ser no início, tá? Não, bem no... Porque em Araras ele tinha uma fazenda que foi toda planejada para abastecer o Ah, Quitandinha, em Araras. não, isso E foi, depois. foi nesse adiamento, uma das matérias falava lá que ele não tava conseguindo levar os insumos. Ah, Trazer tá. daqui do Rio e levar pra lá, Então, né? porque era daqui por enquanto. Porque lá em Depois eu Araras lembro, aí virou, hoje em dia, o Isso, condomínio Denasa. isso, Tudo. Eu sim. passei lá uma Era vez, uma fazenda mesmo, gigantesca, né? para bater boi, Plantação. plantação, tudo que pudesse sair de lá pro Quitandinha. A cozinha do Quitandinha é uma coisa gigantesca, né? Tudo lá é muito grandioso, muito bom. Para mim, foi o primeiro conceito de resort no Brasil quando isso nem existia. É isso que o Joaquim queria fazer. Você vai num lugar que você vai ter absolutamente tudo. Você tem uma churrascaria lá fora, você tem um pedalinho, você tem uma piscina lá dentro aquecida, você tem A praia ringue, artificial, né? você tem uma praia artificial, você
atividade de esporte, você tem quadra de tênis, Aquela frota de hípica carros fazendo transfer, né? Que também. era de tanto em tanto tempo, eles iam lá, vinham para aqui, para o Rio, para buscar pessoas no aeroporto, né? Exato. É Então, impressionante. É, porque você vender um destino assim, porque Petrópolis até então era um lugar para brasileiro, né? Que aham, o carioca ele já conhecia e ele se retirava mais na época do verão, ia para lá e tal. Mas não era um destino onde você esperava ter algo assim, né? Daquele tamanho, ainda mais é, porque quando você vende pro turista, até hoje, né? Você vai hum, vender o Brasil para um turista, ele já tem os destinos que eles conhecem do Brasil. Ele vai sim. falar de Rio de Ah, Janeiro, São ah. Paulo, talvez Salvador, né? Existe um vídeo de divulgação feito pela empresa do Rockefeller na época do Nelson, que para mim foi uma encomenda do Joaquim. Você acha? Consegue ver ele Ah, foi pela. aquele que você me enviou. Foi aquele que eu te enviei. Aham. Você consegue ver exatamente. É, Mostra, fala do Joaquim, fala do Quitandinha, é verdade. mostra Petrópolis, e ainda fala, está sendo construído em Petrópolis um futuro É, fala do hotel. cassino também, não fala do cassino? Exatamente. Então, ele também já estava ligado em divulgar, né? Em Sim, divulgar. Agora, eu, particularmente, eu tenho uma impressão muito boa de Petrópolis. Eu sempre achei um destino turístico lá muito interessante pela cidade, né? sim. Pô, única cidade, Não, mas única cidade de imperial das Américas, Santos Dumont, Palácio de sim. Cristal. Eu sempre E achei tem lá uma muito a temperatura Avenida amena. Keller, Catedral. Sim, sim. Então, assim, eu- Mas é que assim, pra você vender pra um turista de fora, o turista, porque quando ele pensa em Brasil, ele não pensa na serra. Ele vai hum, pensar no calor. sim. Então ele vai querer vir pro calor. É, Aí ele olha, não vem. Eu sei porque a gente tenta oferecer aham, Petrópolis, essas outras coisas, mas eles não têm muito interesse, não. Assim, alguns até vão, né? Como curiosidade e tal. Tem, as últimas vezes que eu levei grupo em Petrópolis, já dá uhum, pra. Você já escuta lá, francês, um público hispano lá também, né? Hispanohablante. Mas não é ainda o que é aqui. E isso é hum. muito recente, é difícil. Exato. E nós É, estamos falando de outra época, nós estamos falando de exato. 70 Se hoje anos Petrópolis é atrás, pequeno, 80. imagina naquela época, né? Era É, bem pequenininha. é, Então ele foi ousado, né, em fazer aquilo em Petrópolis. foi. É acreditar. Bom, e tinha tudo para dar certo, né? Até Tinha, então tinha. só errou ali Que durou no. pouquíssimo tempo, né? Durou 2 anos, 2 anos praticamente, e É, pouquinho, uns 3, 4 meses. É. Mas a aposta dele é que o jogo continuaria, né? Quem falava sim, na campanha que ia acabar com o jogo era o Brigadeiro Eduardo Gomes. sim, Então, inclusive, quando eu conversei com a esposa do Bianchi, Alberto Quattrini Bianchi, o concorrente do Joaquim, ela até falou comigo: você não comenta isso não, mas quando proibiram o jogo, o Bianchi pegou a arma aqui e falou que ia matar o Dutra. meu Deus, Aí eu. que... Porque, sim, eu acho que eles acharam que se um não estava falando que ia proibir e o outro falava abertamente, entendeu-se automaticamente que esse daqui vai continuar. E exato. aí, na verdade, ele, 3 meses depois, né, teve uma ruptura ali. Que Com ninguém algum- até hoje sabe explicar, né? De É, onde saiu. eu acho que, na minha opinião, era uma vontade mesmo de falar: olha, o governo passado ficou, eu sou outro, não Uhum. tenho ligação com o que era feito. Essa história da Santinha, não acredito. Obviamente que ela era religiosa, pode ter pedido, mas você não vai tomar uma decisão dessa Governamental. baseada, né? Sim, sim, Exatamente. sim. E pressão também, né? Tinha um pouco de pressão da mídia, hum, que pode, de alguma forma, afetar. Mas eu acredito que era Sim. a Tinham vontade muitas de romper. associações de famílias É, católicas também é, que eram contra, né? sim. Agora, eu acho que se você for pesar o que os cassinos empregavam, que davam de Ah, oportunidade, sim, o que foi gerado de emprego durante a construção, depois. Tinha gente que perdia? Claro, com certeza sim. tinha, mas Não, e o acesso era limitado, era um negócio que não era como é exatamente. uma Você bet não, hoje, que você pega um você celular não, e você vai lá e perde você se tudo, né? prepara para ir no cassino, né? É, É um evento, ó, vamos nesse final de semana, você reserva uma mesa, você tem que ter um certo, sim. você, Até dinheiro também, né? Você já tudo. tinha que ter dinheiro, não é um negócio barato pra você É. entrar no cassino. Então, eu acho sinceramente, quem saiu perdendo para mim, na minha opinião, foi o Brasil. Precisava talvez de uma regulamentação? Precisava. Sim, Ali sim. em Poços de Caldas já estava tendo cassino demais. Pô, o cara vai abrir uma lojinha e falar que é cassino e põe uma roleta lá. Não, É, não é esse o esquema. Agora, para você ver que isso não era novidade. O Copacabana foi do mesmo jeito. é, Foi aberto com a proposta de que eu vou poder ter um cassino aqui. Não vou? sim, E o governo foi lá e depois, não vai poder ter não. é. Pô, mas agora eu já fiz. Agora eu já fiz. Então,
E o mais estranho é que mesmo o Joaquim, depois de ter tomado essa canelada, ele foi lá e de novo confiou no governo e fez a exposição. Em 49, a exposição da Indústria e Comércio. Uhum. A exposição começou a primeira marcha, passou a segunda, terceira. Quando o negócio estava engrenando e começando a dar retorno para ele, o governo foi lá, pode parar com isso aí, fechou de novo. Aí ele depois arrendou para um americano, o Epley, que era o maior hoteleiro na época, o Epley passou a perna nele e tudo. É. Mas mesmo assim, Joaquim ainda viria de novo a fazer altos investimentos em parceria, né, com o governo, ou ganhando concorrência Sim. e se dando mal, né? É o Pavilhão de São Cristóvão e o Edifício JK em Belo Horizonte. O Pavilhão de São Cristóvão é onde hoje é a feira, né? A feira nordestina, né? Isso, é o Centro Cultural... Não, é Centro de Cultura Nordestina, que antigamente era a Feira de São Cristóvão. Isso, exato. Ali ele também teve um problema com o Sérgio Bernardes, projeto grandioso, maior construção de vão aberto, né? Sem sustentação, a dificuldade para ele para cobrir aquilo ali. E atraso em cima de atraso, aí multa porque já tinha exposição Acontecendo. programada para programada pra acontecer. Entendi. E depois veio o Lacerda, que foi funcionário dele de uma empresa que o Joaquim tinha que chamava ADA, Agência Difusora de Anúncios. O Lacerda trabalhou para ele e depois desapropriou o pavilhão do Joaquim e não. Como se diz, ele só foi indenizado. Ele não foi, né? Quem foi foram os filhos, porque a indenização só saiu 3 anos, eu acho, depois que ele faleceu. Uhum. Então, se perdeu muito. Eu acho que o Joaquim, se tivesse focado mais nele, em vez dessas parcerias com o governo, ele tinha ido melhor. Sim. Porque aí, depois que foi esse empresário americano, ele tentou pegar de volta. Tentou não, ele pegou de volta. Né, ficou um tempo parado, né? Os funcionários fizeram uma greve ali, porque ficaram sem receber. Isso, E ele tem um vídeo na internet, bom para quem tiver em casa e quiser pesquisar. Reinauguração do Quitandinha, se eu não me engano, 1952. E tem todo o vídeo da reinauguração. Nesse momento voltou para a mão do Joaquim. Que foi quando ele botou os helicópteros, essas coisas, né? O helicóptero foi uma ideia, né? Nunca bem grandioso. Não funcionou, não. Tá. Muito revolucionário, igual a ideia dos Gimli, né? De fazer aquele Eles tiveram a ideia de fazer como se fosse um teleférico de Rio a Petrópolis. Só que aí o Joaquim veio com a ideia de helicópteros, que não é viável, não foi viável. Aquilo ali foi só um voo inaugural. E pronto. E que ficou por aí. E ficou por aí, não foi pra frente. Porque chegou a sair nas revistas. Isso. Mas, eu não sabia. Tá. Aí então aí ele tentou seguir então com o Quitandinha por um tempo. Ficou com o Quitandinha até 61, 62. Aí ele acabou desfazendo. Aí ele vendeu para o Adelino Borali. Já foi aí que ele pegou. Foi. Aí já um empresário de São Paulo, aí já desfez dele mesmo. E o Adelino foi quem vendeu os apartamentos ou foi na época do Joaquim? O Joaquim chegou a vender. Antes de vender pro Adelino, ele chegou a vender 300 apartamentos. Separou, né, a parte de baixo da de cima e depois vendeu só a parte de baixo para o Adelino. Que foi na época que era um clube, né? O Joaquim começou com o clube. Tá. Ele chegou um pouquinho antes, tem até foto dele com o João Goulart, entregando lá uma carteirinha de sócio pro João Goulart, mas não deu certo. E conversando com o Luiz Borali, que é sobrinho do Adelino, pessoa também fantástica, que lançou um livro, tem um livro, vocês acham esse livro na Nobel, lá em Petrópolis. Ele falou que a ideia do Adelino, quando ele comprou, ele entendia desse ramo de clubes, né? Uhum. Era que o jogo voltasse a ser legalizado. Mas mesmo não sendo, ele conseguiu colocar o Quitandinha no lucro. Se eu não me engano, foram 80 mil sócios que o Quitandinha teve. Caramba! Então o clube assim funcionou muito bem no início. Ele se pagou, e pagou rápido. Em 2, 3 anos estava pago o que ele pagou pro Joaquim. E o Joaquim ficou muito ressentido com isso, porque ele tinha tido essa ideia de transformar o Quitandinha num clube. E não conseguiu. Por quê? Porque a turma dele era boa, mas não entendia nada disso. Era algo que ele nunca tinha feito. E na mão dele não deu certo. Tá. Entendeu? Porque aí é na época que a gente tem relatos de pessoas mais velhas que falam que tinham carnavais ali nesse clube, que tinha um negócio de cavalo também. Teve a hípica. A hípica. Tinha todo tipo de acontecimento ali. Miss Brasil, exposição.
É. Acontecia todos eventos possíveis ali. E o clube, ele foi até quando, você sabe? Se for chutar aqui, eu Deve ter ido lembro até de. uns 80, É isso que 90. eu ia falar, até uns Ah, tá. 82, 83. Depois É. disso já não. Que aí depois ele ficou meio com um espaço pra você alugar pra fazer É, coisas, para né? Alugar o formatura, auditório. festa, ficou mais parado. Mas eu acho que foi Que até foi quando 80 e eu peguei poucos. a primeira vez, que eu fui acho É, que em 2003, 2004, uma coisa assim. Não, acho que foi. Eu tava na escola, acho que foi é, 2002, 2003, alguma coisa assim. isso. E aí já era mais pra formatura e já tava bem caído, Exatamente, né? exatamente. Foi quando a gente começou, acho que se eu não me engano, depois, 2 anos depois que a gente começou a pesquisa, ele foi vendido pro Sesc. Mas já estava Ah, bem tá. devagarzinho. É, e o Sesc também demorou até engatar, né? É, Que engatou há uns anos atrás, né? para reformar aquilo ali leva É. tempo, né? Não, Isso, E eles e pra estão manter também, né? também. E eles assim estão tentando, né, trazer o O público, né? parecido com o que era, né? Ah, Isso sim, leva é. tempo, É, pesquisa sim, e sim. É, até pra, por exemplo, o restaurante que tem lá é recente, né? O café também. sim. Tudo isso é coisa, acho que de ano passado pra cá. Uhum. Agora vão fazer aquela área lá de refeitório e tal. Eles já Ah, estão usando também para os festivais, né? Tem festival de inverno, tem. Acho que eles vão voltar com cinema também, do Quitandinha. não sabia. É, vão voltar com cinema, que acho O que é por isso que espaço estão ali mexendo ali. é É, dá pra você favorável fazer a qualquer de coisa tudo. E não, ali. isso sem falar que ainda tem a parte lá que era da onde ficavam as quadras de tênis, que Ah, sim. você pode fazer um É. mundo ali. Que, Ali que é onde é murado ainda, não é? Ah, isso. Ah, tá. Onde é morado. É, que ainda tem o pessoal de cima também, que é dos apartamentos, né? Uhum. Que muita gente transformou em Airbnb também, tem Sim, aí apartamento foi. por O temporada. próprio Borali depois, ele vendeu mais 100 apartamentos. Joaquim vendeu 300, Borali vendeu 100. Acho que ali tinha 400. Ah, tá. O Quitandinha, você imagina, só o teatro ali cabe em 2.000 pessoas. Ou seja, se o É Quitandinha muito tivesse grande. lotado com 2 pessoas no apartamento, dá 800, não dá metade da capacidade do teatro. Nesse É. loteamento que tinha no Quitandinha ali em volta, dos 2.000 terrenos, o Joaquim já pensava até. Tem uma matéria dele falando que se sua casa fica desocupada, a gente pode administrar e alugar ela para. Ah, tá. Ele já estava com um projeto de fazer hotéis ali em volta do Quitandinho. A ocupação ali devia ser acima de 90%. O negócio devia parar. Sim. Depois que inaugurou, devia encher direto. É. Era uma referência, né? É. Não, até hoje, se a gente for parar pra pensar, não tem um hotel grande ali em Petrópolis com essa capacidade toda. Ah, não. Os hotéis são todos menores, né? Isso É. não. Até porque é tombado também o centro, né? Sim, sim. Aí alguns conseguem fazer um anexo atrás, mas ainda assim não chega nem perto dessa quantidade Hum. de 400 quartos. Não tem Não como. tem, não. Tô lembrando, a gente tá falando dessa época de guerra. O Joaquim chegou, isso pouca gente sabe, também não foi expressivo. Ele teve uma concessionária de carros, que era carros alemães da Hanomag. Ah, Ele chegou a usar esses carros para usar na Urca e depois com a guerra, carro alemão. não podia mais, né? Não, aí essa empresa faliu. Acho que ela durou 3 anos, 2 anos e meio. O irmão dele que chegou a administrar uma Interessante. época para ele, mas não foi para frente, não. E o terceiro casamento aconteceu em qual altura da vida dele, né? Terceiro casamento, bom, ele conheceu a Dona Diva, que também foi muito bacana com a gente. Dona Diva, ela inclusive foi no lançamento com a gente do livro lá em São Domingos do Prata, que é a cidade do Joaquim. Conheceu ela em 1951, no Araxá. Você acha um depoimento dela na internet, ela contando a história de como que foi, mas parecido com o primeiro relacionamento. Ele estava ainda casado. Aham. Inclusive, agora, olha só, é o que eu falei, parece que é uma segunda pesquisa. Eu consegui contato com o primo do Rovel e ele falou que ele leu uma carta da tia dele, da Zoraida, que ela mandou para a irmã dela, a Cibele, falando que já estava assim, saco cheio das traições do Joaquim, que ela estava pensando em separar. Isso ele me contando. Então eu imagino que ela estava sozinha mesmo e o Joaquim querendo saber de ir para frente, trabalhar, não devia estar tão presente em casa, só tomando lambada do governo, projeto dando errado. E eles já deviam estar distante. Ele conheceu a Dona Diva nesse evento de Araxá e desde então ficaram juntos. E depois, acredito que separou aí da segunda esposa nessa situação que eu te falei, mas Mas aí eles viveram aqui no Rio? É, né? isso no Rio.
Ah, tá. no Rio. Ela veio pra cá com ele. E aí eles tiveram contato. Ela, Ah, e foi nesse casamento não, que ele não, teve as a meninas. Diva já era. A Diva era do Ah, Rio. já era do Rio? É. Ah, tá. Ela foi convidada por um amigo que ia cobrir o evento Ah, lá em tá. Araxá. Ele falou, ó, Tá. vai ter um evento que eu vou cobrir lá em Araxá e tudo. Você quer ir comigo? Ela falou, vou. É pra passear? Eu vou. E lá, no meio de todo mundo, foi apresentado o Joaquim, ela nem sabia que ele era o Aham. dono. E aí eles se gostaram e começaram a conversar e não desligaram mais. E aí foi E nesse casamento que ele teve as filhas, teve né? a filha, Ah, é uma filha só? duas. Duas? Carla e a Valéria. Ah. Sempre foram Você muito. também teve Carla, contato. principalmente, um abraço, sempre foi muito simpática comigo. Ela, ela sempre me ajudou na pesquisa. E eu acredito que nessa época também, com as meninas, ele já estava assim, pela idade, pelo que Sim. ele já tinha passado. Ele se aproximou também muito do Chico Xavier. Eu acho que já estava virando outro Joaquim, sabe? Ah, Mais tá. sensível, mais tranquilo. Ele não foi o pai para as meninas que ele foi para os meninos. Uhum. E a Dona Diva mesmo fala que quando ela engravidou, na primeira gravidez, ele falou: Nossa, eu realmente espero que não seja um menino. Assim, acho que não teve uma boa lembrança, né? Sim. Dos, Pelos filhos dele. dos primeiros. Acho que ele não soube Ah, lidar, e né? elas estão vivas ainda, né? Porque assim, Então, 60, né? Que eles se conheceram em 60 elas estão vivas. e moram aqui no Rio. Não, não, uma mora, Ah, a tá. outra não. A outra não mora. Ah, tá. Mas pelo que elas me contam, né? Já era um Joaquim mais tranquilo, mais presente. Ah, então elas tiveram muito contato com eles, assim, praticamente a vida toda. Até os. O Joaquim faleceu em 72, né? Então, assim, até os Ah, 13, não, elas 14. eram Elas eram novas, então. novas, mas têm lembranças. Sim, Mas não é aquela coisa que foi, vamos dizer, até os 25, 30, que sim. você possa ter uma Ah, convivência tá. maior. Mas elas têm lembranças boas. O Joaquim também me parece que fica mais tranquilo. Ele também começa a apagar fogo, né? Diferente do Joaquim com década de 40 que está construindo e fazendo e acontecendo, ligação com todo mundo, ele é a É. referência. Ele nessa época já estava, o poder de fogo já de investimento não é o mesmo, mas ainda assim, depois disso ele construiu um hotel lá em Teresópolis, que é o Venda Nova de Paquequé, acho que hoje em dia é só Venda Nova que chama. Mas isso é depois do Quitandinha? Isso depois que Tandy. Não, Isso mas depois que ele um já. ano antes, acho que ele inaugurou em 70 ou 71. Ah, Aí tá. ele falece em 72. Era super Ah, recente tá. Um dos últimos, então, o né? último. Ah, o O último. último empreendimento dele, assim. Ah. Agora, ele teve ali na região, ele teve uma fazenda Porque em o do Teres. JK foi quando? O O... JK foi em 51, 52. Ah, tá. Se eu não me engano, 51, 52. E o pavilhão já em 61, 62. Aí Ah, depois tá. foi. O que ele teve ali de empreendimento depois disso foi o Venda Nova. Ele era dono também do Banco Mercantil do Brasil. Ele começou em 45 o banco. Para rodar o dinheiro dele mesmo, Sim. né? Para que dar lucro para É. banco se eu posso ter o meu banco? É. E ele acabou vendendo também na década de 60 o banco. Em 60 acho que foi quando ele se desfez ainda, mas mesmo assim ele ficou com muita coisa, principalmente imóvel. E recentemente, novamente com essas pesquisas últimas, eu fui descobrir que ele tinha uma fazenda em Lusiânia, que Em é, Lusiana, ali em Distrito Federal, não? é que é Caramba! onde JK tinha também uma fazenda. Ele JK, Ah, é verdade. aí eu cheguei até a cogitar de olhar para ver se eles eram vizinhos, se era o mesmo, sabe, o mesmo terreno dividido em dois, Aham. porque eles tiveram essa parceria ali inicialmente no Cassino da Pampulha, porque foi o Kubitschek que construiu, Joaquim que foi concessionário. Uhum. Depois, edifício JK. Aí depois, o JK que deu um jeito nessa fazenda de Araras que abastecia, que virou o condomínio Denasa. Denasa que foi administrado pelo JK. Então, acho que eles sempre andaram Ah, ali, sim, juntos, né? juntos. Aham. Então, eles tinham uma amizade mesmo, assim. É, a do JK, hoje acho que até é um museuzinho lá que dá pra você ir. Escolas levam as crianças pra lá em Lusiânia. Que é um negócio até meio Ah, neocolonial, aquele branco com azul. tá, eu Eu não. lembro Tá, desse. não Eu sei. lembro. E falando disso no final, o Joaquim, ele inaugurou duas creches, uma creche em Teresópolis, uma creche em Petrópolis, Ah, com o nome da mãe dele, que ele era ah, aficionado com ela, creche Chiquinha Rola,
Em Petrópolis eram 26 crianças, Mas eu o acho que... beneficente? Não, ele mesmo bancava o Ah, estudo, é? tudo das crianças Mas era todas. gratuito, né? Era gratuito. Ah, que legal. Ele fez tanto em Petrópolis quanto em Teresópolis depois. Se aproximou muito de Chico. E como que ele se aproximou do Chico Xavier? Ele tinha Porque o Chico também era mineiro, né? também. Ele tinha um tio que morava ali na Urca, casado com a irmã Era, na verdade, ela que é a tia, né? Ela era casada com... Ela que era irmã do pai dele. Uhum. E o tio dele era Ismael Gomes Braga, uma pessoa muito interessante. Ele era um estudioso do Esperanto. Ah, tá. Se eu não me engano, acho que ele falava até umas 5 línguas. E essa tia é que estava... Já entra outro assunto. Essa tia dele que era responsável por passar as notícias para ele. Joaquim, primeira coisa, acordava, ligava para a tia já dava... Ela é que lia o jornal. Exatamente, ela era a secretária. Ela é que filtrava as informações e já passava para ele. O que tinha acontecido de importante ou não. Inclusive, ela que deve ter passado essa notícia de que aqui... Saiu a notícia dos Guinle aqui, que eles vão construir um mega cassino em Petrópolis. Então, aí que ele deve ter falado, Petrópolis, que de repente esse negócio aqui é para mim. Então. Tá. E esse tio dele é que era muito próximo, era espírita e tinha proximidade com o Chico Xavier. Através desse tio é que ele chegou até o Chico. Tem uma história da mãe dele que o Chico falou, não, inclusive eu tô com sua mãe, tô vendo sua mãe, ela tá com um vestido, acho que era marrom. Ele falou, nunca vi minha mãe de marrom. Isso deve estar errado. E depois ele pede lá na família dele para confirmar se era isso mesmo. Aí eles falam, mamãe foi enterrada com vestido marrom. Que ele não estava presente no enterro da mãe dele. Ele estava no Rio de Janeiro com a mãe dele, faleceu. A mãe dele faleceu, depois que o jogo foi proibido, Joaquim sofreu só baque, né? A mãe faleceu, o casamento acabou, o filho começou a ter problema. Aí veio aquela outra proibição do governo, aí o hoteleiro lá do americano Wepley também passa a capoeira nele. Então, ele não fica bem. Aí eu acho que ele procura um apoio assim, né? Talvez espiritual mesmo, né? Entendi. Nessa época. Mas então, antes de morrer, ele ainda tinha bens, né? Ele não morreu sem nada. Não, tinha, ele estava bem. Não era o Joaquim do auge, né? Sim. O Joaquim de 45 que... Sim. Mas também não perdeu tudo. Não, estava bem. Ele chegou a pedir concordato. Depois que ele fez esse hotel, mas eu acredito que é mais por questão de liquidez, porque ele tinha muito terreno, mas é muito terreno. Só que é dinheiro parado, né? Dinheiro parado, principalmente em Teresópolis. Tinha muita coisa lá. Depois apareceu essa fazenda, que eu te falei. Em Petrópolis ele também tinha. Então... A casa de Petrópolis ficou com a segunda esposa? Ficou. Uma casa linda. Que é aquela que aparece na propaganda, né? Que você mencionou isso, aí. Lá na Gonçalves Dias, eu não lembro o número agora, uma casa quase de um quarteirão inteiro, linda, que tem uma cachoeira lá dentro. A casa era quase, ela mesma se abastecia, que no fundo dela tinha uma mini fazendinha, assim, com galinha. Inclusive o Joaquim depois ele virou vegetariano. Ele disse que chegou em casa e viu o pessoal matando a galinha para fazer um molho pardo. Eu lembro disso no vídeo. Ele não gostou daquilo e parou e não comeu mais. E tinha realmente essa parte de granja na casa. Foi vendido depois essa parte, construíram um prédio lá, que era a saída por trás da casa. A casa tinha duas entradas, né? Ou duas saídas. Aí foi vendido. E agora, por último, é a parte onde era a cachoeira também. Você descia um pedaço bem grande, que foi vendido, mas ainda continua um bom pedaço da casa na Gonçalves Dias, que lembra muito Quitandinha. Tem uma piscina lá que tem um trampolim igualzinho. Quem fez o projetor Quitandinha foi o Luiz Fossati. E o Fossati, na época que ele estava projetando no Icaraí, e foi aí que entra o Joaquim com essa proximidade, que ele passa a ser dono do Icaraí, ele tem essa proximidade com o Fossati, que acabou desenhando lá o Quitandinha. E na casa dele, de Petrópolis, ele faz um trampolim igualzinho, porque lá em Niterói também tinha um trampolim. Não sei, porque tinha um hotel, no meio do mar. No meio do mar tinha um trampolim, assim. Depois você procura, trampolim de Icaraí. Depois implodiram ele, porque falou que as ferragens estavam começando a aparecer e a pessoa podia pular e espetar lá, exatamente. E ele fez uma na piscina dessa casa dele lá de Petrópolis, uma casa muito, muito legal. Muito porque o cassino mesmo agora é da universidade, Dona Ruth aqui, eu já agradeci a Dona Ruth. Dona Ruth? Dona da casa.
que recebeu a gente lá. Porque você chegou a conhecer a casa, né? Conheci a casa. Ah, Eu tive a oportunidade de ir na casa 2 vezes. A última foi quando a gente conheceu mesmo, pôde passear. Eu cometi um erro tremendo, que na primeira vez, quando a gente foi, ela perguntou no finalzinho da entrevista comigo e com o João: vocês querem dar uma volta pelo jardim? Que é jardim imenso. Só que já estava meio tarde. E sabe quando você tem a impressão que você está forçando sei. a barra, você está incomodando? Eu falei, não, não quero não, eu queria sim. Eu queria conhecer. Um jardim lindo, eu tenho umas fotos aí, depois eu até posso te mandar, se você quiser Sim, passar claro. elas. E tem um lago, além da cachoeira, tem um lago lá com uma ponte no meio, muito bonito. E aí quando eu fui conhecer agora, que a gente teve lá na casa dela no ano passado, agora a casa já não é mais dela, passeando lá, que eu fui conhecer, mas já não é o jardim original, né? Eu devia ter ido, Eles era mexeram. 20 anos atrás. Eu Ah, devia ter ido, mas tudo bem. é. Eu tenho Ah, algumas mas. curiosidades sobre o Joaquim, que elas se confundem com curiosidades e acho que é um negócio pessoal, às vezes. Ah, é? Não agrega tanto pro livro, Aham. mas agrega para mim. Aí você fala, pô, mas por que você perde tanto tempo com isso? Isso Mas eu tenho essa curiosidade, sabe? E eu acho que às vezes isso me incomoda um pouco. Assim, que eu perco muito tempo, ou noite pesquisando, ou se você falar Mas é porque às comigo. vezes isso responde perguntas. Né? Às vezes coisa pequena. Não sei. Acho que ajuda a entender a pessoa, talvez. Pode ser, É. pode ser. Vontade de ver também. É. Às vezes, com a casa que ele teve lá em Belo Horizonte, a gente chegou aí, mas a casa não existe, só a fachada. Nossa, eu devo ter gasto umas 2 semanas só imaginando como que era uma casa, mas que não existe mais. Ah, Aí eu tá. fico só. Quando o Joaquim veio pro Rio, e ele morava em Copacabana, em 34, em janeiro, 15 de janeiro de 34, nasceu o Rove, ou seja, em 33, a Zoraida ficou grávida. Uhum. E eles moravam no Copacabana. Você não vai criar uma criança, um É. recém-nascido dentro de um hotel. No hotel, né? O Joaquim não ia também descapitalizar e falar, vou comprar uma casa. Então ele aluga uma casa, que ainda existe. Essa casa ainda existe, está lá na... Era a antiga Otto Simon 180, agora é Marechal Mascarenhas de Moraes 180. Eu até tentei entrar em contato com o pessoal que está lá hoje, um pessoal que me pareceu muito bacana. Hoje é um comércio. Não, eles trabalham com um buffet. Um buffet Ah, tá. sensacional. Sensacional. Um pessoal Ah, muito, ó, referência. E eu tentei entrar em contato com eles, mas hoje em dia tem tanto golpe pela internet, tanto golpe por WhatsApp, que eles que eu acho que eles ficam. devem ter olhado e falado assim, que conversa esquisita é essa? É, Joaquim morou aqui nessa casa é. e eu não tive retorno. Mas assim, eu tinha vontade de conhecer a casa e não consegui levar isso adiante. Uhum. Isso é uma das coisas que eu vejo. A gente estava até falando, falei do Ricardo, poxa, que energia, né? O cara escrever 3 biografias. É. Eu não encararia uma segunda, porque você depende muito da vontade dos É. outros, da disposição dos outros. É. E às vezes a pessoa. Agora, nessas últimas pesquisas que eu fiz, conheci a senhora que era responsável pela creche Chiquinha Rola, lá em Petrópolis. A filha dela está viva, ela faleceu. E eu conheci a amiga. A amiga falou: Nossa, pode deixar, eu conheço ela, vou ver se ela te atende, conta as histórias, o que ela ficou sabendo e tal. Nunca Não foi me. pra frente. Não, não foi. Aí você, não sei, vai te dando um desânimo, assim. É. Algumas coisas que deveriam estar fáceis, por exemplo, a gente nunca teve acesso até hoje à ficha do Joaquim no Exército, para saber o que ele aprontou lá em Belo Horizonte quando ele estava no 12BI. Porque Uhum. pode ter uma nota legal. Lá, Sim. esse Joaquim, o soldado Joaquim entrou em confusão com o soldado Marreta e os dois saíram. O Joaquim vai ficar uma semana na solitária. A É. gente nunca conseguiu acessar isso, sabe? Aí você fala, Ah, pô, a informação tá lá. é. Outra coisa que ajudaria muito é os catálogos. Isso eu tenho até que agradecer, porque eu tive em contato com o pessoal da Biblioteca Nacional e, assim, acho que para o final do ano eles estão É com porque estão uma. reformando o Eles estão anexo. reformando o É. anexo, mandei uma mensagem, me responderam, foram muito educados, Ah, eles são muito incríveis. obrigado. Assim, o pessoal foi. Eu não esperava receber a resposta, não. Eu mandei para Não, que desencargo de isso? consciência. Não, eles respondem tudo. Não responderam e foram assim, bem gentis. Sim. Então, Tanto o pessoal do Arquivo da Cidade aqui do Rio, quanto a hum, Biblioteca Nacional, qualquer coisa que você precisar, você que tá aí, precisar fazer uma pesquisa, alguma coisa, eles vão te dar uma resposta. Ou eles vão falar que, né, que dependendo do arquivo você não pode ter acesso, hum, né, se for um arquivo, alguma coisa que é muito raro e tal, sim. livro raro, algum documento que é Uhum, também assim, né? uhum.
aí é difícil de você ter essa autorização, Uhum. ou eles vão te falar que tem, que você pode e tal, ou como ele te falou, né, É. que fica no anexo, e no anexo tá em reforma, Em reforma, e ninguém entra ali. É, e ali estão os catálogos. Esses catálogos ajudam demais para quem está pesquisando, É, porque você sabe onde a pessoa estava, em qual sim. data, e essa era uma maneira de achar assim, os passos do Joaquim, né? E de outras Uhum. pessoas também Sim. estão correlatas ali na história. Sim. E vou torcer, né? Eu vou torcer, assim, para Não, no mas final do ano, tá? Porque eu também, acredito de uma que certa sim. forma, tô me assim, despedindo dessa história, porque eu tô com 51 e eu já tô, ó, Joaquim já ocupou É. quase 40 anos da minha vida. Mas daqui a pouco você arruma outra obsessão. Não sei não, isso não tem explicação. Nossa O senhora. casarão, porque você tem um hotel, não é? Lá em... Tem uma pousada em Milho Verde, Minas Gerais. Que é um 40 casarão histórico, não é? É uma casa histórica, não tanto quanto parece quando você vê, porque todo mundo pensa Ah, que é? ela é centenária, mas ela não chega a ser centenária, não. É? É. É, porque ela realmente parece a arquitetura dela, nas fotos. Parece, sim, sim. E ali é uma região muito de natureza, pertinho do Cerro, um distrito do Cerro, Milho Verde, Minas Gerais. Quem vê essa entrevista e falar que viu aqui conversando com o Gregório e fizer uma reserva lá, dou 20% de desconto. Olha isso. É que lá é perto da região do queijo lá, da canastra, né? Lá Serra tem. Serra da Canastra. Do último, se eu não me engano, o último foi no penúltimo festival de queijo que teve na França. Festival mesmo que é referência. É. Das 15 medalhas que Minas ganhou, 12 são do Cerro. Olha aí. A região é bem, bem forte de queijo. E Região muito bonita. eu já vi uma reportagem daquele queijo que você me mandou, é Mariana, né? O nome dela? Marina? Ou é Mariana? Queijo Maria Nunes? É. Da Cris. Isso, eu lembro que eu já vi uma reportagem, que eu não lembro se era exatamente esse, mas desse queijo que por fora ele parece ser um queijo meio podre, e aí você corta assim, as bordas, ele derrete assim, né? Tem Nossa, uma variedade, né? Esse é isso um deve ser doce, eu maravilhoso. gosto. Ele é muito bom. E é Muito perto de bom. Diamantina também, né? Pertinho de Diamantina. Então. E JK ali de Diamantina, e em Diamantina você tem o Niemeyer de novo ali, que fez o Hotel Tijuco, que tá lá. Tem lá. E voltando, essa casa aí é... Peraí, só um segundo, voltando, só um segundinho. Agora que eu lembrei. E outro projeto, eu ia falar dos projetos que o Joaquim teve com o Niemeyer antes de sair no soco com ele. Era o edifício Mauá, uma piração do Joaquim do lado do Quitandinha, que ele queria fazer um negócio de 5 mil apartamentos. O edifício Mauá do lado do Quitandinha, já viu isso? Não sabia disso, não. Deixa eu te mandar o arquivo. Um negócio que não tinha o menor pé nem cabimento, numa cidade como Petrópolis. 5 mil era o tanto de habitantes que devia ter na época. Uma doideira. Depois ele faz, essa eu já tinha ouvido há 20 anos atrás, não achei, foi igual a história da reportagem do filho. Mesma coisa. De repente apareceu um hotel que o Joaquim queria fazer em Cabo Frio, que era também com Niemeyer. E eu achei os dois inaugurando com o prefeito assim a maquete. Eu falei, gente do céu, há 20 anos eu escutei essa história e não, assim, não tive uma menor pista de que eu falei, estão delirando. E de verdade, aí teve. Chegou até a começar a fazer a fundação e depois parou. Por que parou, eu não sei. Caramba! Então eles tiveram alguns projetos e depois o edifício JK. Então foram só aí, são só 1, 2, 3. Eu acho que ainda tem um quarto que não foi pra frente. Mas lá em Milho Verde é um hotel, uma pousada que a gente tem. Mas essa casa era de quem? Você chegou Essa casa era da minha mãe. Ela que fez a casa? Ela que fez a casa. Tá. Não é tão assim. Eu achei que era de algum barão, de alguma coisa. Não. A gente já recebeu lá um casal de hóspede, chegou e falou, nossa, aqui que era a casa de Chica da Silva. Mentira! Eu falei, não, Chica da Silva é em Diamantina. Porque Diamantina é ali do lado. Olha, mas é porque a casa parece ser centenária, né? Parece. O perfil pode falar que o perfil? Claro. É @Casarão Milho Verde. Pra quem quiser dar uma olhadinha. Porque eu vi uma foto era um casamento. Já teve alguns casamentos muito lá. Bonito. Eu acho que demos sorte, né? O espaço ficou bem bonito para casar. Porque a primeira vez que foram fazer um casamento lá, eu falei, um casamento aqui, será que vai dar? Pô, depois que eu vi pronto, eu falei, caramba. Não, fica bonito. Fica bonito. Porque eu não tenho capacidade de ver isso, né? Não consigo ver esse negócio montado. Depois que eu vi montado, eu falei, ficou bem bonito. Ficou legal. Caramba. Não, pô, muito legal mesmo, né? Ali, essa região toda ela é muito rica em tudo, em gastronomia, em história. Poderia ser mais. Certeza, a estrada, né? então, de Milho Verde para Diamantina, que é a estrada real.
Ah, faz parte da Estrada Real. faz parte da Estrada Real. Ah, Aquilo ali, eu já tentei trazer um rapaz para fazer passeio de balão ali, e não deu certo. Quem falou que tinha que estudar os ventos e não sei o quê, e tinha que ter ah, pelo menos 5 voos agendados, cada voo acho que cabia 6 pessoas dentro do cesto, porque ele ia ter que deslocar com ah, esse balão, sim. e não é um passeio barato. Ah, é. Isso Aí é não. verdade. Bom, na época, né? Talvez hoje já vai valer a pena. Tô falando de um negócio de 10 anos atrás. Sim. Mas ali Aham. o potencial é gigante. E lá, mas você já tinha feito a pesquisa toda do Joaquim nessa época que você começou esse negócio? Porque aí você já não estava mais em Belo Horizonte. Como é que você saiu Você de diz lá e a foi pra... primeira? A primeira pesquisa estava em Belo Horizonte. Tá. Quando você escreveu, vocês foram escrever o livro, você já estava Eu aí tava, eu tava em em Milho BH. Não, não Verde? estava em Milho Verde ainda não. Ah, Tava em tá. BH. Eu ia toda noite para casa do João, mandar um abraço aqui pro João, um colega. Nós temos um filho juntos, né? Que é o livro, pro resto da vida. Espero que um dia também vire uma obra Ah, audiovisual, sim. seja um filme, uma minissérie. Já batemos na trave aí em uma oportunidade. Ah, mas uma hora vai. Eu acredito que sim, porque é uma história rica, né? É Sim. uma história rica. É, e o livro é muito detalhado. Ele tem o quê? Umas 400 páginas, não tem? Que ele é bem grosso, assim. Um pouquinho, por aí, um É pouquinho. muito detalhado. Tem Mas é bastante. uma E vai leitura ficar mais muito detalhado dinâmica. ainda agora com essa segunda É, pesquisa. mas é uma leitura muito fácil, assim. Você vai lendo e vai É. Mas eu acho engolindo, que na assim. tela ainda fica mais emocionante, Ah, porque aí você teria claro, claro. uma urca funcionando, o artista Sim, apresentando a dinâmica do dia a dia de um cara que não para. é, E quando ele é pequeno, as coisas já estão acontecendo, e ele participando, e você tem Revolução, e Carmen Miranda aparecendo, e você é. fazendo ali no. Como é que chama aquilo ali? No Photoshop, no fundo verde, o Quitandinha sendo construído. Ah, Nossa, é. É, e bacana hoje tá tão demais. mais acessível fazer esse tipo de coisa, né? É. É. Pô, porque eu sinto que hoje tem uma vontade maior das pessoas de estudarem esse passado. Então acho que não vai demorar tanto assim pra. É, engraçado. Quando a gente começou, eu achava assim, a gente meio fora do. É, total, total. Tipo, acho que é só a gente que interessa por isso, João. Não, É, não vai dar ibope, não. Hoje em dia, quando você olha, pesquisa, você é. mesmo Sim. é É, uma não, o próprio. referência. Você vê seus vídeos lá no YouTube, eu acho sensacional. É, é. Aborda toda essa época, toda Sim, sim. essas décadas, o É, tema. exato. Tem bastante É. gente. É porque eu aprendi isso quando eu comecei para Vassouras, e aí lá me falaram isso, porque existe um turismo nostálgico. Hum, Aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, turismo nostálgico? Aí depois que eu fui parar pra pensar, né, que por exemplo, Petrópolis é um turismo nostálgico, hum, de um período que tá distante da gente, né, não tem mais uma pessoa viva que, né, uhum, fez parte do império, por exemplo. Aí Vassouras, mesma coisa, né, você tem aquelas fazendas ali que são um turismo nostálgico. Claro que Vassouras tem muita gente que critica, mas eu acho que eles fazem bem, porque lá eles não glamorizam, né, o fato de ter existido escravidão, então hum, eles deixam isso muito bem claro, sim. inclusive com guias, né, que são negros, são pessoas negras e contam a história dos escravizados, de onde eles surgiram, a importância que eles tiveram também, o povo banto, né, que era um povo que trabalhava muito bem com ferro e tal, então foi quem construiu praticamente a cidade, então eles falam muito bem disso, e próprio Petrópolis também, acho que Petrópolis peca um pouco, mas é mais porque Petrópolis a gente é um turismo mais de construção, né, você vai e você vê Hum, aquilo, né? uhum, A Vassouras é uma contação de história. sim. Você vai nas fazendas também, mas muita coisa você tem que imaginar. Uhum, E Petrópolis está ali. Então você está vendo. Né? Então tem muita coisa dos alemães, né? Que foi quem iniciou ali. Porque Dom Pedro II, quando ele foi distribuir os lotes, ele distribuiu primeiro para os colonos, depois que os colonos foram vendendo para as pessoas que tinham dinheiro, que se formou a Avenida Keller, por exemplo. Né? hum, Ali eram casinhas simples, né? De colonos. Tal, uhum, de que aí os barões começaram a ver que Dom Pedro II subia para a serra e foram atrás, né? hum. Mas então tem muita coisa ainda da imigração, né, alemã. Mas agora tá tendo também, tem o Lucas, que é um pesquisador de lá, de Petrópolis, faz um trabalho muito grande ali também, porque ali também teve regiões de quilombo, né, então ele Ah, o conta muito Clóvis da história. mesmo. O próprio Clóvis, Uma curiosidade que eu tinha era o Henrique Lage. E também, de também. repente É, tem também E a a gente tem que biografia dele. resgatar essas pessoas, né? É. Porque, igual, teve um comentário assim que acho que ficou, é um comentário que as pessoas mais é, revisitam no meu canal, que é de uma pessoa que falou por que que, uma pergunta na verdade, né? Por que que todos esses grandes empresários eram imigrantes?
E a gente tem exemplos de brasileiros também, né? Tem, Só que a gente acaba tem. não chega, A história né? vai perder. Tem um livro que fala, Schmidt, que fala quem contará as pequenas histórias. Exatamente, quem É, contará as pequenas histórias? Tá perdendo. exato. Porque assim como tem Joaquim, que é daqui e fez o que Muitos fez, outros, é. tem muitos outros. Lá em É, Minas mesmo tem o Tião Maia, que eu gosto Tião muito, que eu queria Maia. saber. Tem um muito controverso que não me interessaria, mas é que é o Antônio Luciano. Quem quiser pesquisar aí, pesquisa. Mas ele fez muita coisa, mas a história dele é Sim. muito pesada. Tem um outro também que eu gosto muito, que era o Rei do Cimento, que Rei do começou. Cimento. Vai me falar o nome dele aqui, inclusive. O nome dele é da indústria, lá de Contagem, do Parque Industrial de Contagem, Juventino Dias. Juventino Ah, Dias também é tá. muito legal a história dele. É. E essas histórias vão É, se e olha perder. que Outro dia, Contagem até um tempo, não sei se ainda é assim, né? Que as pessoas não pagavam nem IPTU, né? A é, quantidade de indústria que tinha ali. exato. E tem, outro dia eu comentei também no Instagram, alguém que parecia uma história tão legal, é, era de um empreendedor, acho que era no Nordeste. Eu vou ter que lembrar aqui. Na minha cabeça tá fraca, hein? Eu sei que eu comentei exatamente. Falei, e aí? Ninguém vai escrever a história dele? Pois Vai é. ficar por isso mesmo? É, é. Esse eu acho uma pena. Mas eu acho que tá recuperando, aos poucos tá recuperando, Sim, né? sim. E é isso que você falou também, né? Hoje a gente tem a sorte dos arquivos conseguirem digitalizar as coisas. Sim, Biblioteca Nacional, você não precisa mais vir até aqui na Biblioteca Nacional. Muita nossa. coisa tem na Oh, internet, né? sem Você essa encontra. digitalização, Ah, não seria possível. não dava. Não seria possível. O livro ia ser finura. É, Impressionante. Aquilo ajudou, mas ajudou muito. muito, E é. no início eu e o João começamos a pesquisar. A gente veio em algumas ocasiões aqui no Rio, fica lá rodando aquele negócio, O procurando. mimeógrafo, né? Puxa vida. Lá em Belo Horizonte, nós fomos no arquivo do Estado de Minas, que eu acho que ele não está na Biblioteca Nacional. E a gente começou a procurar notícias. Vamos olhar aqui agora, 1929, o Jornal do Joaquim, o que aconteceu? Pô, você passa o final de semana inteiro para não ter nada. É, Depois de 2 meses você consegue uma notícia, 2 meses é. para ter uma notícia. Hoje em dia você Porque você tem que digita virar ali, ó. folha por folha. É, E eu você vou te bota o falar nome, uma. né? Sabe como é que eu comecei a achar muita notícia do Joaquim? Ah, Digitando Joaquim Rolas, com S no final, que não é o nome dele. ah é? Digitando Joaquim Rola, com um L só. Aí que começou a aparecer Ah, outras notícias. Eu falei, sim. porque cada um às vezes escrevia de um É, jeito. eu tive essa dificuldade quando eu fui fazer Aí o vídeo do pronto. Jardim de Alá. Aí no dia que eu digitei diferente, eu falei, meu Deus, e foi assim que eu achei a notícia dele comemorando o aniversário do segundo filho. Ah, Que a primeira esposa era sim. traumatizada com aquela reportagem. Foi assim que ela apareceu. Ah, Desse tá. jeito. É. É, porque eram diferentes grafias, né? Exatamente. Até o próprio nome. No caso dele era o nome, né? É tranquilo, o nome dele é tranquilo, mas mesmo assim. Às vezes até rola com S, porque acho que são dois L's, não é? Isso, dessa forma Então. também. Ou rolas com um L só também, é outra forma. Existem É, 4 formas, né? Rolas, é, rola com S, sem S, com um L ou com 2 L's. é. Inclusive, o nome dele também é Joaquim Martins Rola, ninguém fala. É Martins o sobrenome dele? Martins, nem Ih, eu sabia, gente. nem eu sabia. Eu fui descobrir Ih, depois. será que é meu parente? Uai, será que você tem uma fortuna para receber aí? Será? Uns Minha terreninhos família lá é em. Martins? Ele é de São Domingos do Prata? Do lado da Nova Era? Uai, é mesmo? Minha família Martins. Seu Geraldo Puxa, Martins. então pronto. Ih, vou ter que caçar agora. Se eu fosse você, mexia os pauzinhos logo, viu? Vai que. Vai, exatamente. E aí apareceu, foi aí quando apareceu essa Você tá brincando com o nome fazenda dele, dele, Joaquim Martins. Joaquim Tô tão Martins impressionado, Rola. velho. E foi quando apareceu, foi digitando isso, Joaquim Martins Rola, que apareceu o terreno dele lá em Lusiânia. Falei, nunca imaginei, Ah. nunca imaginei. E esse terreno hoje Ele você foi sabe? vendido para pagar a dívida, Ah, foi né? vendido? Ah, tá. Inicialmente, mas todo Ah, tá. mundo ficou bem depois, assim. Ele não deixou dívida, né, pra família, assim. Não, todo mundo ficou com. Acabou, né? O Sim. segundo filho, puxa vida. Ele praticamente dava Dinheiro? o terreno. Esse daqui, Ah, terreno tá. vale 50 mil, dá 100 mil. Aí logo, e ele torrava o dinheiro. Ah, Ele morreu, nossa senhora. quase indigente, né? Praticamente. Caramba. E Praticamente. ele morreu antes da mãe? Ele morreu da mãe. Ele morreu com Ah, 54, em 1988. A mãe morreu em ah. Nossa! 2006. Ela é de Caramba. 1912. Não, 6 a gente começou a pesquisa. Ela morreu em 2008. Ela viveu uns 2, 3 anos depois que a gente começou a pesquisa.
Que isso. Mas todo mundo ficou bem. Ah, E geralmente quem comprava esses terrenos do segundo filho era o primeiro. Parece que eles se é. davam bem, o Rubens e o Rovel. Parece que eles se davam bem. O primeiro, ele foi até que idade? Você chegou a descobrir isso? É, eu não sei assim. Eu já vi uma reportagem dele de 1996. Mas ele teve filho e tudo, ou não? Ele teve 5. 5 E filhos? a neta dele, muito simpática também, a Vivian, agradecer ela. A gente até conversa, Ah, até hoje a gente conversa. Ela foi muito legal. Ela contou, recuperou histórias para mim. Quando eu precisei de alguma informação que ela não sabia, ela tentava lembrar, levantar na família. Ela foi, agradeço, muito obrigado. E ele, que eu saiba, tem 96. Mas quando a gente começou a pesquisa, teve um pessoal que comentou assim: olha, é até bom que ele não está aqui, porque se ele tivesse, ele não ia deixar vocês fazerem essa biografia dele, não. é? Então eu não Ih. sei como era ali o dia a dia dele, né? Ah, Como era. porque a questão da biografia tem isso também, né? Porque uma coisa é você fazer um vídeo e você falar das coisas boas que a pessoa fez. É, Outra coisa é você fazer uma biografia que você vai ter que tocar nas feridas. tocar em É, assuntos que talvez a família não queira, né? exatamente. E aí vocês até chegaram. Não, o livro ele saiu depois da lei? Saiu depois da lei É, do STF, né? isso, Tava com aquele aquela história do, burburinho. do Roberto Carlos, né? Que Exatamente. impugnou o livro. Isso. Nessa época foi quando a gente recebeu a primeira proposta ali para fazer o filme. Ah, Só tá. que dependia da família. Ah, entendi. E um lá da família, um só, Um membro da família. criou uma certa dificuldade e a gente não tinha como correr, porque até então estava preso nisso. E logo em seguida o STF, como Criou se diz, exatamente. Qualquer um pode escrever biografia. Se você não está contente, você entra na justiça. Mas proibir, não É. tem como você proibir. Ah, E tá. aí já tinha o bonde, já tinha passado, né? O cavalo arriado já tinha passado, não perdemos essa oportunidade Ah, tá. de sair o filme, ou uma minissérie que fosse. Mas e depois que o livro saiu, alguém chegou a criar algum atrito, alguma coisa assim, ou não, alguém da família? As pessoas receberam bem, assim, pelo menos das que vocês tiveram contato? É, sim. Geralmente, a maior parte fala que nem sabia disso tudo, da história Ah, toda é? dele. É porque as filhas eram muito novas. Sim, Então, assim, deve ter escutado um algumas caso ou coisas, outro, né? mas não nada muito profundo. Sim. Então, o sobrinho da Zoraida também, que foi muito legal comigo, ele mesmo falou: olha, tem coisa que você está me contando que eu não fazia nem ideia. Não sabia. Caramba. É muita gente da família. A história dele é muito grande, né? Muito. Sim, não, ele teve participação em muitas frentes, né? Sim. Não era igual, por exemplo, a família Guinness, você teve cada um ia para um lado, né? E ele, o Uhum. Joaquim, abraçou tudo, né? Ele foi pra Sim. tudo quanto era coisa. Ele É. chegou ele ficou, no livro tem a passagem, né? Que ele é preso com Chateau, É, que acho que foi na época do ele foi Getúlio, preso não em foi? algumas ocasiões. Foi É, preso em 37, foi preso em 32, 32, que acho 30. que nessa do livro vocês até falam que ele, foi quando ele parou de querer mexer com política. Definitivo ali, quando ele tentou afastar, foi nessa época mesmo. Que ele tava carregando uma mala, que era alguma coisa pra alguém, eu não vou lembrar agora o que Eu, era. novamente, achei há pouco tempo mesmo, e essa eu tinha que ter lido assim com mais calma e tudo, uma entrevista dele, do José Amado, para a revista O Cruzeiro. José Amado entrevistou ele, eu estou tentando correr atrás dessas fitas, porque é uma entrevista mesmo, gravada com gravador. Só que a Ah, reportagem ela saiu na revista O Cruzeiro, bem aham. resumida. E eu achei essa Ah, entrevista toda anotada. São 8 páginas ah, digitadas do José Amádio, da entrevista dele com o Joaquim. Só que em algum momento, no meio da entrevista, ele coloca assim: Joaquim está contando sobre o primeiro casamento dele. Ou seja, era a fita que está rodando, a entrevista que ele fez. E eu queria tá. escutar, seria a primeira vez que eu poderia escutar a voz do A voz Joaquim dele. Ah, e não tem nenhuma escutar. gravação dele Não, falando? nunca escutei a voz dele, não. Eu já vi ele em Ah, movimento, aham. numa fita. Consegui também uns filmes antigos que tinham na casa dele de Valparaíso, que eu só tô conseguindo recuperar por framezinho, sabe? Então, assim, tem fotos da primeira esposa, ele, o Rovel na praia, coisas bem de família mesmo. Ele na piscina, nunca imaginei. Joaquim lá Caramba. deitadão, lá, parecendo um É. lagarto lá na piscina. Coisas que eu não imaginei. Mas
Não lembro, assim, de... É da voz, não vai ter, né? Não, era só essa do movimento mesmo. Ah, Era na inauguração da exposição do Condutra, da Indústria e Comércio, que tem ele no subir na Quitandinha, né? escada. Foi a única coisa dele que eu vi em movimento, só. E eu gostaria de ter acesso a essa do José Amádio para ter detalhes que ele está contando que o José Amádio não põe. Ah, E nessa entrevista dele tem muita coisinha ali. Por exemplo, ele fala que era chincalhado, né? O José Amádio achincalhado? te cobravam propina, né? Na época que você operava cassino e tal. Aí Ah, ele fala tá. assim, mas não fala o nome. Eu desconfio de quem seja. Ah, Mas tem algumas coisas assim que eu acho interessante. tá. Ele conta que quando o jogo foi proibido, coisa de uns 2, 3 meses depois, o presidente da Argentina, O Peron? chamou ele para ir na Argentina, que ele Ah, é foi. verdade, É, 40, né? é, É, que ele, tá, tá. que ele foi lá com o Olímpio Guilherme. E eu já tinha achado essa viagem dele para a Argentina. Eu não Tá. sabia o que ele foi fazer Na na Argentina. Argentina. E ele fala nessa entrevista com o José Armádio lá que ele tinha sido chamado pelo Perón para ir lá. Falei, pô, que Ah, bacana. Por quê? Para fazer algum arrendar um negócio. cassino. E o Bianchi, que era concorrente dele, isso eu já achei. Um pouquinho antes da proibição do jogo, o Bianchi tinha criado uma companhia que era internacional de cassinos. Eu não sei se era sede na Argentina. Eu falei, esse cara estava querendo ir para lá. Então, talvez por causa disso Ah, ele tenha sido chamado. Mas aí, como se diz, não foi para frente, não. É outra tá. dinâmica, né? Outro país, você não tem Sim, os mesmos sim, outros contatos, contatos. É, exato. e é a língua, não sei se a É. pessoa vai se Não, e adaptar. já devem existir também aquelas pessoas que já estão habituadas ali nesse Não, mercado, né? não é porque você É. foi bem sucedido aqui que você vai ser lá. Não, claro que não. Então, É. E esse é um mercado que roda muito dinheiro, né? Gera muito dinheiro. E o medo também, né? Vim pra cá e daqui a pouco você sai e quem entra proíbe aí, o que eu faço? É, pois é. Hum, É, ainda tem isso. É, porque Mas aqui essa também. entrevista é sensacional. Essa entrevista é E como é que você achou muito isso? boa. No Arquivo Nacional. Ah, No tá. Arquivo Nacional. Aí eu Caramba. mandei um e-mail. Tem que até conferir depois se responderam e tudo. Perguntando se Ah, tinha, se tinha a se fita. tinha a fita. Hum, Ele dá bastante detalhe, assim, de muita coisa. nossa, já pensou se encontra? Ia ser Pois é, uma. aí a gente lança a terceira edição, né? Só com essa entrevista. É. E é assim mesmo, a pesquisa você lança o livro, e foi desse Ah, jeito. mas vai Lançamos o livro em aparecendo. 2012, falamos, acabou. Não acabou. Aí algumas pessoas que leram entraram em contato. Eu li o livro aqui, eu tive contato com o Joaquim. Eu sei disso aqui. Eu já ouvi uma Ah, história. Aí a coisa começa a ganhar vida própria. Quando você vê, você sim. fala, pô, tô pesquisando de novo. Aí você descobre um erro, uma nova informação, uma foto Ah, nova. Aí você viu, o Borali mesmo foi lançar o livro depois, que já tinha saído do Joaquim, tinha um material novo, diferente, informações diferentes. E não ah, para. é. De repente vai aparecer nos comentários desse vídeo alguém aqui que falou: meu pai Com trabalhou na Urca certeza. aqui, eu tenho uma história do Joaquim para contar. É. E o Joaquim, assim, pode aparecer história mesmo. O Joaquim teve um sócio, esse sócio no jornal lá, e Em Minas Gerais? lá, o Folha da Noite. Ah, tá. É, a amizade deles acabou, que eu acho que parece que o Joaquim namorou a esposa do sócio. Ixi. Aí, bom, tudo é possível, né? Tudo é É, possível. é. Cara. E o Joaquim, ele tinha cara de ser. Porque eu já vi uma foto dele jogando. Acho que era peteca. Acho que era peteca ali na Urca. É. Tem uma foto, acho que era do Ele era Cruzeiro, não sei o bem que que era. atlético, assim, né? Então. Tem uma foto dele na construção da Estrada de Ferro, que ele tá bonitão, viu? Na Estrada de Ferro. Na Estrada de Ferro. A maneira que ele tá sentado, o jeito que ele tá. Que ele cê- parecia ser baixinho, né? não é baixinho, Não era, não. não? Não era, não. Não Ah. era, não. O Rover era gigante. O Rover era gigante. Ah. O Rover acho que tinha 1,90 m, o Que Rover. isso? A Zoraida também era alta, mas ele Ah. não era baixinho, não. Sim. A impressão que eu tinha era que ele era baixinho. Não. E ele é bem apessoado e todo mundo fala assim, que era uma pessoa que, sabe quando você chega no ambiente Ah, e isso domina? é. Isso eu Parece já que ele vi tinha vários um relatos. negócio É. assim, de virar o centro das Das atenções, atenções. né? E ele era um cara muito positivo. Tenho essa entrevista dele que ele fala assim, então, entrei aqui no estúdio, então, vocês dois aqui conversando coisa ruim, ele nem chegava perto assim, eu não vou perto daqueles dois ali não, Ah. eles estão falando.
Ele era bem, Mas bem pra é cima. o que a gente tava comentando, né? Ele é um cara que ele, em algumas entrevistas ele falava que ele construía as coisas sem ter dinheiro. E eu imagino que sim, né? Porque você imagina você ter essas ideias mirabolantes É, de um próprio Quitandinha, né? é. De você Tem falar, uma, vou tem uma fazer uma. frase dele, assim, se você precisa de lápis e papel para me mostrar que um negócio é bom, não me interessa. Se o negócio é bom, eu te Ah, falo aqui agora. É bom por causa disso aqui, ó. Nós vamos pegar isso aqui, vamos construir isso e vamos vender por isso. olha. Acabou. Isso é bom. Sim, Agora, se você vai ter que me convencer escrevendo aqui, deixa eu te mostrar por que que vai ser. Deixa eu... Então você já tá me já enrolando perdeu já. já. Você já tá me enrolando já, não Você é precisa bom de não. número, essas O que é coisas. bom, é. É. Sabe que eu concordo em parte. Eu achei interessante. Porque tem coisa que você vê de cara, assim, você fala, É, cara, isso é muito bom. É é, igual livro, né? é. Você lê, assim, as primeiras páginas e fala, putz, Uhum, isso aqui é bom, isso aqui vai ser bom. é. Eu lembro, assim, eu fiquei bem encantado quando eu comecei a pesquisar. Falei, pô, esse cara era diferente, viu? Era muito dinâmico. É. Gostava Porque demais. ele era um cara das soluções, né? Ele não era um cara É, do isso problema. aí, o cara das soluções. É. Exatamente. Porque isso hoje, quem trabalha na iniciativa privada, É. você Ué, mesmo deve ué, saber, óbvio, né? igual o Howard Hughes fez aquele avião, um Spruce Goose, É, no é, meio de uma guerra, sem sim, fornecer para ele. Ele fez com madeira. é, O Joaquim levantou um quitandinha. Pô, você não é. levantar no Todo mundo meio de falando que uma era uma guerra. E maluquice. ele mesmo, às É, vezes, ele mesmo criou é, uma fábrica de é tijolo para isso, eu ele ia lá falar isso dentro. agora. Que falaram, mas Pô, não tem tijolo, não, mas eu faço a fábrica. não, e tem uma entrevista dele que ele fala: eu fui tudo ali no Quitandinho. Eu fui office boy, eu fui pedreiro, e eu É, imagino direitinho. Se sim, precisar, você chegava lá com uma pazinha, você fala, pô, mas esse é o Joaquim Rola. Não, ele não é. tinha disso. Não. Tem uma A foto Carla, a dele, filha né? dele, falou um negócio muito legal assim comigo. Nunca vi ele destratar ninguém assim. Sabe aquele cara arrogante, rico, que Sei. distrata o garçom? Ah, não, ele Ele não tem, não não me passa essa admitia, imagem, ele não. não admitia isso. E ela falou assim: primeira pessoa que eu fui dormir fora foi na casa das moças que trabalhavam lá em casa, com as filhas dela. Foi a primeira vez que meu pai deixou eu dormir fora, porque ele sabia quem que era. Ele falou: esse pessoal aqui é legal, você pode ir. Mas, vou dormir na casa da minha amiguinha da escola. Não, não vai não. Mas ela foi dormir Caramba. lá na casa da funcionária, filha da funcionária que trabalhava com ele. Ele falou: não, com ela você pode ir lá, vai lá brincar com ela. Então, assim, Ah, ele era de boa. que legal. Mas ele me passa essa imagem mesmo, assim, de ser uma pessoa muito É, acessível com todo mundo. é. Até porque ele era muito. Nas fotos dá pra reparar, né? Não sei se você já viu. Que por mais que na vida real ele fosse assim, né? Essa pessoa que acabasse puxando o centro pra ele, Hum. nas fotos ele não é. Nas fotos ele quase que some, assim, quando ele tá com outras Ele não pessoas, sabe? gostava, né? Não é. E no início é muito difícil você achar uma reportagem dele. Mas, curiosamente, quando ainda existia jogo, eu não sei se é no finalzinho de 45 ou em 46, ele aparece numa reportagem da Cruzeiro. Eu achei muito curioso que Ah, aparece mesmo. Ele com um tá. jornal assim, Ah, vendo de baixo eu pra já cima. vi essa reportagem. Ali tava valendo o jogo ainda. Eu falei, pô, nessa Ah, hora ele resolveu aparecer, porque você não achava não, muita não coisa. vê. Eu mandei uma mensagem pro pessoal da ABI, porque ele encontrava muito com Moses, ali, pessoal da imprensa. Ah, Muito. Aí eu perguntei se eles têm alguma foto nova do Joaquim, né? Porque provavelmente tem, que eles eram. Bom, tem a impressão que eram muito próximos, é muito fácil de ver uma foto deles juntos. Não sei se me responderam, eu tenho que dar uma olhada ainda. ah. Mas fora isso, você não acha muita coisa dele, não. As que eu Não, ele achei era. foram assim, com Moses, uma ou outra, uma nota. Aí depois começa a aparecer. Aí depois realmente começa a É. aparecer. Que tem essa do Quitandinho, que eu te falei do helicóptero, né? É. Que ele até bota o quê do Uhum, Quitandinho no é. helicóptero. E aí depois aparece a reportagem do Joaquim Petequista, né? Que ele gostava de uma peteca. Isso, eu também já vi E essa. aí falou que aquilo ali é para não dar barriga. O jogo peteca é para não dar barriga. E tem uma reportagem inteira da revista Cruzeiro dele jogando peteca. É, Que jogou a vida inteira. Jogava jogava na na Urca, praia, né? ali na praia, em frente da É. Urca, como jogava no Copacabana, e jogou no dia que faleceu, né? Jogou no dia que faleceu. Não devia ter jogado, Ah, ele não foi? estava 100%. O médico Ah, não já. sabia não. O médico tinha recomendado que não jogasse. E saiu de casa escondido lá para jogar. Meu Deus. Voltou para tomar banho. A dona Diva falou que, né, ele subiu, eles moravam numa cobertura. Eles, Isso aonde? Aqui no Rio? isso no Rio. E ele subiu para tomar banho. E aí ela fala que a cozinheira escutou. Sabe, Ah, tá. né? E aí quando ela subiu para chamar ele, que o almoço estava pronto, aí
Ele, Já tava caído. já ninguém atendeu, não abriu. Quando abriu a porta, ele já tinha É, falecido. infartou, né? Infartou. 72, muito novo. É, né? Ele já tinha tido um infarto em 52. Ele já tinha tido um infarto, mas também com esse Mas monte de problema, tomando uns canos e isso tudo. tinha a ver com o cigarro, essas coisas? Ele fumava pra caramba, né? Joaquim? É. Não, Não? não. Ele fumava, não? Hum, Onde que eu já vi que ele tava com cigarro na mão? eu acho que teve um. Mas não fumava, não. Ah, não fumava, Você não? fumou foi em algum Foi pouco, momento né? ali, foi pouca Ah, coisa. tá. É. Depois virou espírita, vegetariano, gostava de esporte. Pode ter tido pelo ambiente que ele estava ali, né? É, sim, sim, Que sim. era normal e era que glamouroso, hein? É. Jogar fumaça aqui pela boca, ali dentro do cassino da Urca, mas não era a praia dele, não. Ele era bem Ah, saudável. A Vivian, a neta dele, comentou que ele mesmo, depois ia no sacolão, comprava muita fruta, gostava muito de melancia e tal. Era bem natureba mesmo. E ele estava super bem para 72, se você ver a foto. ah, é? Ah, eu não É, cheguei a ver foto dele assim. não, ele tá super bem. Ah, É, pô, que legal. é. Bom, agora vou deixar aí pra você agradecer, né? Você disse que ficou sem agradecer, né? Na época lá que vocês lançaram o livro. Teve algumas pessoas, mas eu acabei citando elas aqui, Que bom. que foi a Dona Ruth, que foi fantástica, as meninas, a Valéria, a Carla, as filhas do Joaquim, a Vivian, a neta, também foi muito legal, a Andréia também, neta do Joaquim. Teve um pessoal, o Máriozinho, quando a gente fez a entrevista no Jô Soares, a gente chegou meio atrasado e não foi um dia bom, foi o primeiro programa depois que o Chico Anísio tinha morrido. A Ah, energia não estava fluindo, não. E eu queria ter agradecido o Máriozinho, queria ter agradecido o pessoal também que patrocinou o livro na época, que é o pessoal da Dufre. Não agradeci, sem eles também vai saber se o livro ia existir, né? Quer dizer, o livro existiria, mas do jeito que foi, com a sim. ajuda que foi, porque não é barato você pesquisar. Ah, é verdade. Então, se um dia alguém quer entrar em contato com você, querendo saber informação de alguém, se puder ajudar, é bom, porque, nossa, tem que ser muito guerreiro para ser biógrafo, viu? Puxa vida. É um teste, um exercício de paciência, né? Eu sou escritor de filho único, porque eu não pego essa empreitada de novo, não. Muito, muito Ah, é. difícil. Mas eu acredito que são essas pessoas, assim, que me vêm na cabeça que eu não posso esquecer. E o João, obviamente, claro, mas também já E citei a ele. segunda edição ainda não tem previsão. Eu acho que não tem muito mais do que pesquisar agora. Eu estou recuperando esses slides desses filmes antigos, são filmes que estão se deteriorando. Só de pegar Tá. nele, eles estão quebrando, para tentar salvar alguns frames para colocar como foto nova no livro. Ah. Informação também acho que não vai ter mais nada assim. Ah, mas o interessante é porque não acha mais o livro, né? E É, aí o legal vai ser de ter esse assim, acesso, né, de a gente novo e tal. nós pretendemos nós mesmos editar e colocar para vender pela internet. Aí vai ficar Ah, mais legal. fácil sem editora. A primeira edição foi complicada, não foi uma relação legal. Então, espero que seja. Olha, Ah, se a vai gente sim. pegar para fazer, acho que em um ano dá para É. sair a segunda edição. Ah, então tá. É, Então beleza, então manda aí que eu faço propaganda aqui também. A tá gente vende bom. aqui também. Prazer, obrado. Você não, seja Martins, você já tá aí com herança e Ah, não tá pois é, sabendo. pois é. Olha eu aqui passando perrengue e nem sabendo É, que eu tenho uns lotes aí espalhados. exatamente, pelo Brasil. É, É, é verdade. Bom, então eu vou deixar as informações aqui do Euler, da casa do Casarão também, né? Caso vocês Casarão queiram. Milho Verde, Ó, o arroba. desconto, hein? Isso, 20% de desconto. desconto. Isso, É, exato. é isso aí. Antes de você sair, se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários também. Se você já conhecia essa história, que eu acredito que sim, porque eu já fiz vários vídeos sobre, né? E se tiver alguma coisa para complementar também, para auxiliar, né? Sim, A pesquisa também tomara, será bem-vindo. com certeza. Né? É isso aí, então. Um beijo para todo mundo, queijo e até a próxima.